what it do, Lucas Penido na área. E eu, Henrique Portugal, e estamos começando mais um After. Hoje, especialmente também com a nossa nova parceira, Cervejaria Onyx. Sim, aí, olha olha coisa sensacional. E esse copinho maravilhoso aqui, que o nosso convidado, inclusive, vai ganhar. Vai ganhar. Inclusive, a explicação é o seguinte. Ah, Isso preserva a cerveja gelada. isso aí. Isso lembra os copos pequenos, para que ela fique sempre muito gelada. Aí sim, hein? Então eu também adorei esse copo. Sensacional. E ó, antes de mais nada, antes da gente apresentar o nosso convidado, não pule que eu tenho algo pra te dizer rapidinho. Eu e Henrique, vai! Tá vindo pra BH, seja a passeio ou negócios? Fique no novo Hotel Savassi, o 4 estrelas mais bem localizado da cidade. Economize 95% na sua conta de luz com a Solar Big Panel. E aí, já cortou o cabelo? Seja o seu, do seu filho, ainda não? Já sabe. Passa lá no Salão do Pedrinho, o salão mais icônico de Belo Horizonte. Inclusive, mencione esse comercial e ganhe 10% de desconto. Lembrando que o salão é unissex. Se você é um artista, seja do teatro, seja da música ou do audiovisual e quer ter os seus direitos respeitados, venha para Abramos. Deseja ter a sua marca ou empresa vinculada ao podcast mais comentado fora do eixo Rio-São Paulo? Então entre em contato com a nossa equipe e bora pro After. Voltando, Henrique, a gente tem história com esse cara, hein? Eu tava conversando com ele ali antes Ah, e nós chegamos à conclusão seguinte, que eu conheço ele há 20... Deixa eu ver, 20... eu conheço 23. 23? 23, 2000, Não, 2002, não, eu conheço a minha. 22. Fazer essas 22? contas, Não, É, então 2003. Só 17 anos. hein? Léo Só Marques, isso. o cara... Bom demais. E ele viu, tem vocês? essa voz macia. Não, se você tiver Parece que estressado... desde que tem nasceu. um- Você, quando você nasceu, você deve ter chorado macio. Tem um campeonato de imitação minha. Tem várias pessoas que fazem. O campeão até água da Maglore. Que mais? Os meninos da parte fazem também. É porque você Tem fala uma galera. né? Eu faço, mas não sabia que eu tava no meio de um campeonato. Não, vou ter que melhorar minha impression. Tem. Léo, cara, que prazer ter você aqui. Inclusive, ó, vou abrir aqui uma serva pra você experimentar. Bora. Cara, a galera da... Acho que é assim que abre. Você que é bom, Henrique. Por gentileza. Você tá tímido hoje? Tô tímido, cara. Não sei abrir essas Eu coisas. ia falar pra você Eu abrir vou mais abrir, meu perto pra TDAH, fazer eu o vou- barulho. Peraí. Vai lá, vamos lá. Vê se a gente consegue fazer o barulho. Ó. Trrr. Não fez barulho. Aí sim. Essa é uma IPA da Onyx. Para a vida. Maravilhoso. Eu vou na minha aguinha aqui mesmo, mas vamos que vamos com tudo. Léo, e diga-se de passagem, né? Aí, o cara me traz um chimarrão. Estamos aqui também. Léo, se eu tomar um chimarrão, a gente tá gravando agora por volta de 18 horas, 18h30. Se eu tomar um chimarrão agora, eu durmo. Depois Nunca de manhã. mais. Você dorme depois de manhã? Tem muita cafeína, né? Tem, muito, muito. Mas ó, o Henrique tava falando. Mas me conta- você é mineiro. Isso. Tô falando só por causa Mas do a gente chimarrão. pode também. Por Não, que eu sei que a gente pode, mas Já tem demais, mais de ano. Tem uns adoro. 2 anos que eu tô Adoro. É? Me conta, Léo. Geralmente a gente bate um papo aqui no podcast. Às vezes a gente segue uma ordem cronológica, às vezes a gente vai e volta. Com você, eu acho que vai ser um pouco assim. Eu queria saber. É? Bom, hein? Bateu? Bom. Eu queria saber. Ó, brinde então, ué. A vida. A vida. mesmo. É A isso aí, vida. ó. Eu queria saber o seguinte: como é que você entrou na música, Léo? Porque você tem uma grande história que a gente vai falar aqui. Do Diesel, o Dora, né? Que virou o Dora, Transmissor, bandas que eu curto pra caramba. E aí entrou na questão de produção. Mas como é que você começou na música, cara? No início mesmo, eu acho que eu era viciado em discos, assim. Eu comecei com isso, assim. Eu curtia futebol, eu torcia pro Galo, Torcia? torcia. Moleque, Ah, mano. tinha Deixa pôster ele do falar. Galo. Deixa ele falar. Fala sério. Não fica querendo E assim induzir, encerramos não. o... Vai. Curtia futebol, ia no campo, aquela coisa toda. Só que aí eu comecei a curtir música. E aí fudeu, aí o futebol já era, assim. Parei total. Você tem perfil de meio campista, assim. Eu era Jogar, muito ruim, assim. tentava jogar muito ruim. Deixa eu te fazer uma pergunta então. Você lembra do primeiro vinil, o primeiro som que você escutou, a primeira música que você lembra assim? Foi essa? Lembro. Qual? Foi aquele disco do Dire Straits.
A música era aquela Money for Nothing. Money for Nothing. Tinha esse disco, um dos primeiros, o do A-ha também, acho que eu comprei no Carrefour ali no Bega Shop, com meu pai e tal. Caraca. Aquele A-ha clássico lá que tem Take On Me. É. E aí depois eu fui começando a entrar mais pro rock, assim. E aí comecei na Cogumelo e tal, comecei a colecionar os discos, tipo Iron Maiden, Sepultura. Que ano isso, Léo? Não lembro, assim, tem que fazer as contas. Isso eu tinha uns 12 anos de idade, tem que fazer as contas aí que eu não sei. Entendi, uns 12 anos, beleza. E aí fui com esse lance, assim, tipo, as tias encontravam, falavam, toma um dinheirinho pra você comprar um vinil e tal. Uhum. E aí disso eu comecei a ter interesse por tocar, sabe? Eu ficava lendo os encartes, né? Sacava quem que Maravilhoso. tocou, quem que gravou, até quem produziu, assim. Tinha uma curiosidade, não sei porquê. Tinha esse lance do disco, né? Que você pegava e você ia apreciando, né? Você põe na vitrola e você ia... Não era aquela coisa, saltou a música, né? Um lance que a gente vive hoje, que tem várias coisas legais e outras não. Uhum. Mas tinha esse lance de apreciar a arte do disco, quem fez e tudo. Então aquilo começou a se tornar um hábito legal. E depois eu tive uma ideia assim, com um amigo que falou, pô, vamos fazer uma banda e tal. E aí eu fui tentar tocar guitarra. Isso assim, até meio tardiamente para música, assim, foi com 14 anos, assim. Uhum. E comecei, tipo, autodidata, total. Tive algumas poucas aulas. E depois, eventualmente, na vida, tive muitas aulas. Mas no início, assim, eu não tive tantas aulas. Tirava mais de ouvido as músicas. E, de certa forma, eu tinha alguma facilidade, assim, maior do que os outros amigos, assim. E nisso, no colégio, estudava ali no Pitágoras, na cidade de Jardim. Uhum. Conheci uma turma de uns moleques que estavam ligados no grunge, total, assim. E eu não tava. Eu tava nesse rolê meio anos 70, metal, Jimi Hendrix, Iron Maiden, Black Sabbath, Led Zeppelin, meio clássicos do rock. E um pouquinho meio Megadeth, Sepultura e tal. Exato. E essa turma, os caras estavam de flanela, bermudão, os caras com 15 anos de idade, com uma barba. Eu falei, que porra é essa, bicho? Caralho. Já com aquela cara de tristeza, né? Os caras já tudo grunge. E aí eles tinham uma banda. E eles já tocavam e tal. E a gente fez amizade e tudo. E aí um dia ele falou, pô, chega aí, vamos fazer um som, vamos ver se rola uma onda e tal. E aí eu fui tocar umas coisas do Pearl Jam. Eles tinham uma banda de Pearl Jam cover e tal. Isso com 15 anos, assim. Uhum. E aí eles curtiram e tal, a gente fez um som, foi massa, eu peguei as músicas também, tinha um lance de solos, assim, que eu consegui fazer e tal, improvisar. E aí logo a gente tava, o meu primeiro show foi, acho que com isso, com 15 anos ou 16, abrindo... Primeiro show não, um dos primeiros shows. Sim. Abrindo pra Fernanda Abril, lá naquele... Tinha um festival chamado For Rock, do Pitágoras. Ali onde que é hoje é o shopping... O lugar eu não sei onde foi. Foi um lugar aberto, bem grande. Assim. Eu até tava perguntando pra um dos meninos da banda se tinha algum registro. Cara, tinha uma outra banda que tocava muito na época, na noite, mas eu esqueci o nome. Os caras até assim, não eram tão simpáticos com a gente, que a gente era muito moleque. Skunk! Assim. Não, Skunk não vou perder. Não vou perder. Não vou perder. Fala aí. Eu não lembro se é uma banda local, mas enfim. Porque eu já toquei nesse festival, só que era antes do Skunk. Sim. Que era uma festa junina super tradicional do Colégio Pitágoras de Belo Horizonte e que acontecia normalmente no meio do ano. Isso. Né? É engraçado. A primeira vez que eu vi o Léo tocando, vi vocês... Cara, se corrija se eu tô errado. A primeira vez que eu vi foi aquele... Eu tava nos Estados Unidos, mas eu vi aquele bus... ali perto do Rock in Rio lá, já falando, Rock in Rio 2001, Sim. Da banda que tinha ganhado, tal, Diesel, blá. Mas eu lembro que eu vi alguma coisa de vocês, se não me engano, era na AOL, na American Online. Você fez alguma coisa na... Lembra? Vocês chegaram a fazer? Estúdio AOL, alguma coisa do tipo? Não, teve um lance que foi depois, foi um lance chamado City Sessions e tal. Isso! Mas isso foi um pouquinho depois. Eu falei, esse cara toca pra caramba. Você tinha o cabelo raspado, não era? Uns costeletes. Não, então a gente tá pensando coisas diferentes, mas enfim, legal. Eu falei, esse cara... E existe uma glamorização que eu acho foda, assim. Por exemplo, você toca? Não, sou autodidata. Acho legal pra caramba. Mas existe também, cara, os professores que, cara, transformam a vida das pessoas também. Pô, eu tenho aula de piano até hoje. Isso que eu também faço aula até hoje. Você faz aula de guitarra até hoje? Eu falei esse lance do início, né, que foi um pouco sem essa formação
clássica, assim, que hoje em dia eu vejo muitos músicos que eu trabalho que são todos formados, né, em música pela faculdade, e é do caralho, assim, a galera sabe realmente tudo o que eles estão fazendo, tem todo um vocabulário, artifício para fazer, é muito legal, assim, então eu sempre tô correndo atrás de tá ligado em tudo, mas tem muito lance do músico artista, do músico guigueiro, e as coisas, elas se misturam ou não, então tem muito artista que não sabe teoricamente o que tá fazendo, mas sabe tudo, sabe? Sim. Sabe tudo. Toca pra caramba, mas um... E tem você a fala, noção faz tal total nota. dos graus, e ali tal, agora eu vou preparar com isso, mas não sabe explicar. Exato. E tem gente que sabe Teoricamente. explicar tudo e tal, mas também não tem inspiração de fazer, né, obras assim. E tem gente que são as duas coisas, e é legal pra caramba. Então, a música é um negócio infinito, que eu sou fascinado por tudo, porque vem desde do instrumento. E aí, quando você começa a produzir, você não está ligado só no seu instrumento, você está ligado em todos os instrumentos, no som de cada instrumento, no que você pode fazer com cada um. E aí entra o lance da gravação, aí vem os timbres, os efeitos, aí vem o meio que você usa, se é o Pro Tools, se é a fita. Então, Você está usando o que, inclusive, lá no Ilha pra do aprender Corvo? sempre. A gente vai falar isso mais agora. Eu uso Já gravei muito lá, não no novo, mas fiz Sim. muitos comerciais lá no antigo. Sim, a gente fez alguns, foi Muitos, bem legal. Mas me conta. Hoje em dia eu gravo muito no Pro Tools e tem uma mescla de fita em algumas situações. Que porque maravilhoso. a fita para mim é um meio para capturar performances. Assim, tipo, eu acho que ela, mais do que o som, é a forma como se trabalha na fita. Então, você tem uma banda legal, a galera tocando super bem junto, é o momento legal de você usar uma fita, é o momento de você capturar, né, uma essência legal. Porque quando você tem pessoas... Hoje em dia você faz tudo Digital, você edita, você faz a galera soar bem, né, e tal, mas a mágica da coisa tá ali com a tocada das pessoas. E hoje em dia também não tem tanta gente tocando junto, né, porque com a tecnologia e tudo foi já faz aqui, avançando, outro lado de a própria pessoa grava tudo, dá um instrumento de cada vez e tal. Então essa situação da fita ficou um pouco mais raro, assim, de usar, mas eu uso muito, assim, ainda tento usar de várias formas. E tem gravadores diferentes, cada um com uma característica diferente e tal. Não, cara, entrando nesse É estúdio... interessante você falar isso, porque para quem não conhece, Pro Tools é um software que a maioria no mercado profissional de música provavelmente é o mais utilizado, né? O Logic, né? O Logic, tem Ableton, Outlier, Mas o Pro Tools é que a galera fala muito, né? Uhum. E a história de gravar na fita é um modelo de gravação mais clássico e que tem uma textura diferente, né? Ah, eu acho foda. E a fita, você obviamente tem muito menos recurso de edição. Sim. Edição, né? É de você cortar, ajustar a fita. Você Você sabe praticamente cortar gravou ali, Cara, parou, né? eu acho que eu nunca fiz uma edição mesmo Na mão. na mão, assim. Tem um lugarzinho pra você colocar a fita pra passar gilete. Inclusive a galera hoje em dia conhece o Splice pelo software de música, não pelo Splice exatamente que se utilizava para emendar uma fita. Eu mesmo fiquei sabendo disso agora. Essa terminologia. Eu sempre usei que... A turma que produz hoje em dia, você assina um software chamado Splice, Sim. lá tem todas as batidas de bateria, sons e tal, mas não sabe exatamente a origem. Desse nome, né? Que às vezes você fazia 3 takes, né? Você pegava, pô, esse verso aqui tá mais legal. Então vamos pegar o verso aqui do take 1 com o refrão do 2. Então aí o cara cortava a fita exatamente, dava o play, ficava... Chegava no lugar, marcava com um lapisinho, Isso. cortava com a gilete, pegava um durex. Que é o Splice, Aí eu fiz isso outro dia com uma peça de teatro que eu tava digitalizando, assim, pra um ator bem das antigas. E foi uma experiência legal, porque cada parte da peça tinha uma marcação na fita de papel, assim, para separar os momentos. Só que a fita tinha, sei lá, mais de 50 anos, e aí toda vez que passava pela marcação, ela arrebentava, porque era de papel. Uou. Aí eu tinha que fazer, tinha que Aí colar. você tem que fazer entendi. Aí eu colocava ela de volta e tal, e aí ia digitalizando para ele. Léo, deixa eu te fazer uma pergunta agora, já dando um pulo, e é uma pergunta que vocês, com certeza falam vocês, que eu vou falar agora da Diesel, o Dora, que pra mim é uma das histórias mais fascinantes, ao mesmo tempo tem as suas... Agora a gente vai entrar no rabbit hole, né? No buraco negro agora, mano. Tá ligado? Agora sim, eu vivi pra isso. Vamos começar pelo fato de ser uma banda que, ao meu ver, ela tem
4 grandes Qual estrelas. das bandas? Você falou O Dora, tô falando do Dora. Que é a Diesel, a mesma coisa, a mesma formação, mudou o nome. Sim. Ainda não vou falar do Transmissor. Mas você tem o Gustavo, que canta pra caramba. A primeira vez que eu vi esse cara cantando... Meu parceiraço. Não, a primeira vez que eu vi esse cara cantando nos Estados Unidos, eu falei assim, finalmente um brasileiro, tirando o Sepultura, claro, que canta sem sotaque nenhum. Sim. Eu falei, esse cara é gringo. Tanto é que foi uma das primeiras perguntas que eu te fiz quando a gente se conheceu. Eu falei, ele é americano? Ele falou, não, cara, tal. Não, ele fala... Se você gosta de música, quer comprar o seu primeiro instrumento ou um equipamento de qualidade, o lugar ideal é a Serenata, o shopping do músico. É Sempre surreal. falou fluentemente, com vocabulário muito extenso. É um cara muito inteligente, muito talentoso, né? E tem uma aptidão, assim, com línguas também. É. E aí você tem o Jean, né? Que toca pouco, né? Uma máquina, né? O baixista, esqueci, me falou. O TC. Isso, o TC também. Que inclusive, se não me falha, estava no Transmissor também. Sim. Exatamente. Mestre Thiago, da produção. Foda. Produziu umas paradas. Os últimos 6 ou 7 discos do Lobo Borges, foi ele que não, fez. Que tem pra mim a música. Se tem uma música que entraria, na minha opinião, digna de Clube da Esquina, chama-se. Não vou ler. Vai passar aqui. Pelas Brancas. Nana. Eu te mandei essa música que você falou. Quem produziu isso foi o Thiago, o TC. Legal. Chama. Enfim, vou lembrar dela aqui, pego aqui. Ah, sim, eu tô lembrando. Acho que foi uma que o Milton participou canta. recente Exatamente. no disco do Lobo. Isso, a primeira que abre. É maravilhosa, cara. Eu falei, isso aqui é digno de estar num dos clubes da esquina. E aí você tem, obviamente, você. Como é que vocês se conheceram, cara? Então, deixa eu pensar. Então, através dessa primeira turminha dos grunges, né, que eu tinha no colégio, tinha um amigo em comum, o Luiz Vilela, que ele era amigo do Gustavo. E o Gustavo era um pouco mais velho que a gente. E ele era uma figura que tinha vindo, acho que da Colômbia, que eles eram amigos. Ele morou, que esses dois caras eram amigos porque os pais trabalhavam naquele lance da Odebrecht e tal. Então eles já eram amigos desde lá da Colômbia e tal. E aí a gente se conectou. E ficamos muito amigos. E o Gustavo, aquele cara um pouquinho mais velho, já tinha um carro e tal, super empolgado, assim, ficava dirigindo todo mundo para baixo, para cima, escutando som. Teve uma vez que a gente foi pro Rio de Janeiro tomar um açaí e voltou. Você tá brincando? Direto, escutando música. Pra quem não sabe, Belo Horizonte e Rio de Janeiro são o que? 500 quilômetros? 450 quilômetros. Ai, você sabe tudo. Chegou lá às 6 da manhã. Imagina, por isso que eu já muito. Chegamos lá naquele Poli, Sucos, lá em Ipanema, 6 da manhã, tomamos um açaí e voltamos. Caraca. Você tem um nível da empolgação, da galera. Zero drogas, assim, só escutando música, velho. Foi uma coisa surreal. Então tinha essa coisa da juventude, da amizade, e a gente ficou ali muito próximo, e nisso o Gustavo já estava começando o Diesel. Ele estava gravando com o Jean e com um baixista que é o Eduardo Weber, se não me engano o nome dele, tocava no Overdose, tocou alguma época do Overdose. E eles fizeram uma gravação no Polifonia. Para quem não sabe, é uma banda contemporânea do Sepultura. Inclusive, o primeiro disco do Sepultura é um lado Overdose e do outro lado Sepultura. Sim. Banda super importante, né? Pra época, pra toda a cena metal, né, e tudo. E aí eles gravaram no Polifonia, que era um estúdio clássico que tinha em BH, acho que 2 músicas, né? Até uma dessas músicas a gente refez o arranjo dela todo depois, que tinha um lance meio anos 80, assim, que o Gustavo sempre curtiu uma parada tipo mais anos 80. Wave, não, mas muita coisa. Essa coisa metal, White Snake, sei lá, um pouco... Tá sério? Tipo glam rock. Não, ele sempre curtiu uma parada assim, pelo fato de eu acho Motley Crue? Nem tanto, nem tanto. Olha o exagero. Nem tanto. Mas curti Van Halen, essas coisas que... irado. Por causa da idade, né? Scorpions, um negócio meio assim? Assim, tinha um lance assim, mas pouco, assim, mas tinha. Enfim, e aí eles gravaram esse rolê, e nisso a gente foi ficando amigo, e ele foi sacando essa onda toda do grunge também através da gente, assim, desse grupo, e foi se aprofundando naquilo e curtindo aquilo. Ao mesmo tempo ele foi depois para Nova York, passar um tempo com essa gravação, para ver o que ele conseguia, e aí depois ele voltou de lá falando, pô, cara, eu tenho que tocar, tenho que fazer show. Caraca. Não é assim, não vou chegar lá com uma fita e as coisas vão mudar. Isso era 97, alguma coisa assim. E aí nisso eles começaram a fazer um disco do Diesel, Gustavo Jean e o primo do Jean, o Ian Dolabella, que é uma figura que sem ele não existiria o Diesel, assim, da forma que ele foi. Musicalmente, ele e o Gustavo eram um confronto. Assim, o Ian era um punk maluco, ainda. Um cara muito legal. Legal. Cheio de ideias legais.
aplicou o vegetarianismo em todo mundo, várias Você é coisas vegetariano? bacanas. Já fui por muitos anos, já fui Entendi. vegano e tudo. Você tem cara mesmo. Fala Hoje em dia eu assim, também parei de tá. novo comer carne, então tem um tempo. Mas me conta. Mas aí esse conflito musical era muito legal e gerou muita coisa bacana entre os dois. Assim, o Jean sempre foi aquela máquina, o cara assim, né, que colocava a banda num outro patamar assim, de excelência. O Gustavo também, um puta músico. E nisso, um dia o Gustavo falou, pô, velho, eu acho que a banda tá precisando de um segundo guitarrista, precisando de fazer coisas diferentes e tal. Vamos lá, vamos fazer um som, ver o que a galera acha e tal. E aí eu fui ensaiar com eles lá num barracão que o pai do Jean tinha no fundo da casa dele, ali na Serra, que a gente até ensaiou lá agora, nesse reunion, ensaiou lá do lado, por coincidência total. Mas enfim, aí eu ensaiei com eles e a galera curtiu. Eu nem tava numa onda tão de metal, não era metal, né? De rock pesado. Sim. Eu tinha uma outra banda que tinha acabado na época que era não sei dizer o Como que. se chamava? Essa outra banda chamava Feeling, que era a consequência do Pearl Jam cover, que era a mesma galera. E a gente começou a fazer música própria, era mó legal. Acredito, pô. Só que era essa coisa mais Pearl Jam, talvez, assim, tinha uma onda meio Counting Crows, você lembra? Counting Crows, eu adoro Counting Crows. Eu curti pra caralho os guitarristas dessa banda, que eles faziam uns arranjos Do Counting muito Crows? legais. Porra, Counting Crows Cultura inútil, foda mas demais. aquele disco Primeiro. do Counting Crows, Sim. que é um prato, Qual que é o prato? que é um prato com uma sopa. Não, esse é o primeiro, não. O primeiro é aquele... Não, primeiro é tô- meio esse disco- laranja. Não, Não, eu tô amarelo, falando esqueci, esse da né? sopa. Esse da sopa, assim, que é... Sopa? Tô falando assim, porque a gente mixou o samba Pocané em Nova York. Será que não é o Blind Melon, não? Que tem um disco acho que que você chama confundiu. assim. Não, é o Counting Crows. É o Counting É. Crows. Eles estavam mixando na sala do lado. Ah, que legal. Não é Here and Everything in Between, alguma coisa assim, tipo... Eu acho que é aquele disco. Bom, resumindo, eles estavam Sabe, eu mixando sei no tudo. estúdio do lado, a gente mixando o samba Pocané, que tem Garota Nacional, Aham. Partido de Sim. Futebol. Sério? Fala desse álbum aí. Esse deu certo. Eu acho que deu Esse certo. Acho que deu. Mas, e aí? Vai, continua. E aí essa banda tinha terminado. Aí eu fui fazer esse ensaio com os meninos e eles curtiram. Aí eu entrei pro Diesel, já no meio do processo do disco. Aí eu fui lá gravar e gravei algumas músicas. Então não gravei todas, gravei algumas, fiz minha participação, criei umas coisas. E a partir dali a gente começou a tocar ao vivo, né, juntos, que era um trio. Aí virou um quarteto. E logo em seguida o Ian Dolabella, o baixista, quis sair da banda, porque não era o rolê dele. A gente queria viver de música, a gente queria rodar o mundo. Tinha aquele sonho, né? Não, e, de e adolescência. o cara tem que... Ele tem que entrar de cabeça. Sim, Música tem não dá que pra você fazer querer mais ou muito, menos. E ele não era a onda dele e tal, ele era todo contra tudo, assim, tem toda a viagem dele que é foda e tal. E saiu fora, e aí entrou o TC, que é o Thiago Correia, Sim. que é filho do Ivan Correia, que é um puta músico, que tava tocando Berimbau na época, pra quem Sim. às vezes tem uns Caraca. 40 anos vai lembrar, que era uma puta banda Sim. também, que tava tocando direto, e o TC ficou um tempão tocando Berimbau e Diesel, que era um lance diferente, ele tá nos dois projetos totalmente diferentes, assim. E aí, eventualmente, a gente fez o disco, aí tem que pular a história. Fizemos infinitos shows no Brasil inteiro, Nível Brasil. começamos a rodar o Brasil todo e depois rolou o Rock in Rio no final. Mas calma aí, vamos voltar um pouquinho. Sim. Aí rolou, cara, eu também acompanhei essa distância. Nessa época a internet já tava ficando relativamente ok. Eu dava pra baixar as músicas piratas, já dava pra baixar uma skunk pirata no... Não era no Napster, não, tinha um outro, LimeWire. LimeWire. Tem uma formiga aqui que tava me Desconcentrado. desconcentrando. Aqui. E aí, cara, eu acompanhando que tava tendo uma competição no qual... Isso é muito louco, porque se você pensar assim, bicho, uma banda só, quantas bandas tem no país? Uma banda, o funil era muito pouco, cara, igual você que tá na loteria. Vai ser escolhida para abrir o palco mundo no Rock in Rio. E eu acho que a gente nem podia estar nesse rolê. Porque eram muito novos? Não, porque tinha que cantar em português. Parte do regulamento. Não sabia disso. Só que a gente meio que foi assim mesmo, e eu acho que como a banda era bem legal, a gente era muito seguro, assim, da gente na performance, era meio assim, pô, a galera acho que ficou assim, deixa esses caras aí. E aí foi indo até o Tom Capone no final, né, falar, né, vocês Tem aquela aí. frase louca, né, que você me contou. Conta essa história que ele... Sim, no colocou. final desse concurso, né, do Rock in Rio, que chamava Escalada do Rock, a gente ganhou pra tocar no Palco Mundo e tal, e ele era um dos jurados e tal, e no fim ele era o maior produtor musical do país na época, eu acho já, né?
E deu um cartãozinho da Warner Music pra gente, assim, do outro lado tava escrito, é só cantar em português. E a gente tomou aquilo como uma grande ofensa. A gente falou, porra, caralho, não, vamos mudar nada, não. Nossa Vocês arte queriam é fazer isso. lá, queriam fazer lá Aí fora, a gente né? queria fazer um lance em inglês muito pela estética da língua, do som, das coisas que a gente escutava. Claro que, né, seria bacana fazer em português também, mas coisa de jovem, na época a gente queria, né, muito obcecado com aquela ideia nossa. E tanto que a gente foi até as últimas consequências com ela. E Chegaremos deu certo, lá. até certo. Deu muito certo, muito até certo, certo ponto. porra. Então valeu a pena a gente ser teimoso e tal. Mas teve esse episódio aí que poderia ter mudado também a nossa vida toda se a gente cantasse em português. Né? Vocês tiveram, eu falo que a vida é uma sequência de escolhas, né? Uhum. Vocês tiveram alguns momentos, a gente pode citar alguns aqui, Clive Davis, algumas Não, coisas. vamos por calma, não chegaremos. Alguns momentos decisivos, algumas escolhas que foram muito cruciais, né? Sim. Obviamente é difícil a gente arrepender de decisões, igual você falou assim, pô, a gente comentar poderia ter cantado... jogo ganho, comentar jogo depois do resultado. Não era nem algo que a gente pensava, não tinha nem... não, isso nem é uma opção. Porque a gente era muito obcecado e focado, né, no que a gente queria. E a gente escutava muito isso desde o início, assim, músicos das antigas, a galera que via que a gente tinha potencial, assim, mas falava, galera, canta em português, pô. E faz todo sentido, porra, a gente, né, tá aqui no Brasil, tem que falar a nossa língua. Só que a gente queria ir pra fora. Essa era a diferença de muita gente que às vezes canta em português e fica aqui, porque realmente você bate num teto, assim. Sim. Porque pra onde você vai, como que você vai comunicar com o público, né? Como que você vai ter essa relação tão forte, assim? Porque, né, nem todo mundo fala inglês e não é obrigado a falar, enfim. Então a gente foi até o fim com isso, porque a gente tinha muita convicção mesmo. E isso era a grande força, eu acho. Vendo agora, anos depois, eu acho que a grande força da banda era a união, que a gente estava com um objetivo e um lance assim de não ter dúvida nenhuma. A gente vai dar certo, tipo, você vai levar esse negócio pra frente, sabe? Voltar um pouquinho, porque essa história é fascinante. Ela, de alguma forma, mistura com a minha nessa época nos Estados Unidos. Depois eu vou falar sobre isso, porque tem a ver, muito louco, porque eu trabalhei na Arista, vocês estavam na J Records, que era do outro lado da rua, daqui da avenida, mas voltando aqui, agora eu quero que você meio que fale, porque é fascinante. Querendo ou não, é engraçado, por exemplo, eu toquei CBGBs, né? Hoje, na época, eu falava, pô, legal. Mas hoje, quando eu olho pra trás, eu falo, cara, quantas pessoas podem dizer isso? Sim. Sabe? Durante o momento que você está vivendo, às vezes você, pô, legal, tal. Você tá sempre olhando, é o lance de viver o presente, né? Às vezes você tá sempre olhando o futuro, no curso presente. Eu queria que você me contasse como foram esses dias que antecederam esse grande show no Rock in Rio. Porque o Rock in Rio, né, hoje ainda é, mas naquela época era o terceiro. Sim. Né? Foi 85, 91 e 2001. Sim. Como é que foi esses dias que antecederam o Rock in Rio? Cara, super surreal, ao mesmo tempo a gente muito tranquilo, assim, do que a gente, né, ia fazer, sem nervosismo nenhum, assim, mas sem saber também qual que ia ser a resposta do público, que na primeira nota que a gente deu, a gente viu que tava rolando, a galera toda esse pulando. Show sensacional. E foi de arrepiar, sensacional, assim. E ficamos lá, hospedados no Rio, acho que uma semana antes, curtindo, indo em alguns shows. Do Rock in Rio já? Ou... Já do Rock in Rio. E era aquela coisa, igual você falou, era um acontecimento talvez maior do que é hoje em dia, porque não acontecia. Era a noite que a gente tocou, talvez era a maior noite. Red Hot Chili Peppers fechando, não é? Isso. O Surto veio logo depois, não foi? Surto, teve Silverchair, então, Deftones. Olha... Eu não lembro quem mais. Eu mas, acho enfim, que foi isso aí. E depois Chili Peppers. Que a gente assistiu do palco. Eu acho que essa noite ela é recorde de público na história do Rock in Rio. Não, você olha se o palco mais de quando vocês estão tocando, bicho, é tipo, vocês estão tocando cedo. Sim, não, quando eu peguei minha guitarra, o Rod me deu a guitarra, se eu peguei, eu olhava pro fundo, pro público, eu não vi o fim, assim, ficava só uma fumaça, assim, depois, assim. Não, e um calor, não é? Tem uma cara de fazendo um calor cabuloso, porque assim, eu gosto muito de pesquisar, de estudar e dessa questão histórica, né? Esse vídeo de vocês tocando é um vídeo que eu já vi, cara, no mínimo umas 10 vezes ao longo da... Esse vídeo tem 23 anos agora, mais ou menos, né?
E a hora que você dá aqueles pulos lá de 2 metros, assim, a galera acompanhando, né, Sim, velho? sim. E o mais louco, a galera não conhecia, porque não, porra, não tá tocando na A maioria rádio. das pessoas nunca tinha ouvido na vida, né? E aí, a Só que sensação? embarcaram. Surreal, foi muito, muito legal. A gente foi passar o som, eu lembro, 6 da manhã. Uau! E foi bacana que a gente ficou. Eu curti o Silverchair e tal, curti o som de guitarra do cara especificamente. E tava tudo dele lá. Tava os pedais dele, o amp. Eu falei, caralho, que legal. Fiquei lá nerdando, eu sou muito nerd, fiquei lá olhando o que ele usava. Chegou e a tal. conhecer? Não, nesse dia não. A gente viu o show deles do palco, foi bem legal. Viu do Red Hot também do palco. Foi bem bacana. Achei um show bosta, desculpa usar meu... Do Red Hot, né? A maior decepção de show que eu acho que eu tenho foi do Red Hot. Parece que não tava bem na época. Frustrante? Né? Eu assisti o show deles, foi 2001 ou foi 2000? Assisti o show deles em 2000. Pô, Stone Temple Pilots abrindo pra eles lá no Jones Beach, que é uma... Pra mim, já foi lá, no Jones Beach? Não. Cara, o palco ele fica, parece que tá dentro do mar. Você já viu? Não. Que ele é um amphitheater, não sei como é que fala. Anfiteatro. Anfiteatro. Então, tanto é que ele só abre no verão. Fica aqui e aí ele tem um negócio que o palco fica, tipo, dá a impressão de que Legal. ele tá dentro da água. Uhum. E aí foi o Stone Temple Pilots, Tá acho que puta Bicycle banda. Thieves, Uhum. abrindo pro Stone Temple Pilots, e o Chili Peppers, cara, e foi uma decepção, porque foi o primeiro show que eu fui dos caras, porra, moleque, falando, eu cheguei lá, os caras tocaram, tipo, não sei se os caras tinham contrato 1 hora, eles tocaram 1h05. Tipo, here we are. Eu acho que era o fim também de uma turnê mundial Não é? extensa. A galera devia estar, assim, muito já cansada, né? Essa coisa de turnê mundial, realmente, quer dizer, obviamente eu nunca fiz turnê mundial, fiz turnê, assim, internacional, que durou 2 meses. 2 meses já é um negócio. É muita coisa. É, Imagina vira você ficar sua vez 2 de cabeça anos, né? Sei lá. E Direto. esses caras ficam, sei lá, 3 meses, 4 meses sem voltar em casa. Sim. O Flea tem agora uma regra, né? Vi isso no livro do Anthony, e eu acho que foi o Greco, o Burato, né? Ele Burato, falou não. isso. Falou isso, que ele tem, assim, tem uma regra, então é verdade, que ele só fica 3 semanas fora de casa. 3 semanas, volta pra casa. Beleza, bom, passa isso, aí vocês metem o louco, entre aspas, de falarem, agora a gente vai conquistar lá fora. Sim. Tendo várias portas abertas no Brasil. Sim, a gente chegou num ponto que tava começando a fazer uns shows, assim, mais no interior, umas paradas assim, e a gente sacou, porra, velho, acho que isso aqui não vai sair daqui não, vamos nessa, tá na hora, já fizemos a nossa história, acho que é isso. E a gente foi pegar o nosso visto, e nossa viagem estava marcada para setembro de 2001. E aí O que aconteceu aconteceu? Você deu 2000? 11 de setembro. Eu sei, ó. I was there. Caralho. E E aí? a gente tava aqui na Savassi e tal, tirando, sei lá, carteira de motorista internacional, uma parada assim, e uma lanchonete na rua, assim, uma muvuca, a gente foi ver na TV, aquela coisa toda. Uau. O mundo mudando ali, um negócio surreal. Incrivelmente, a gente foi 1 mês depois. Fomos em outubro de 2001. De 2001? 2001. Caraca, eu tô de cara. Mas aqui, nessa época, vocês ainda não estavam na J, né? Não, a gente foi... Na verdade, igual você falou antes, ali era o início da internet começando a melhorar um pouquinho. Sim. E eu nem falava inglês direito, mas eu consegui descobrir um lugar de show lá no Valley, lá no São Fernando Valley, chama McCabe's, um negócio assim. E eles tinham um lance de live streaming Sim. de shows. Sim. Olha Nós- Nessa época já tava rolando. Umas coisas assim. E aí eu mandei um e-mail, sei lá como, que eu escrevi, pá, e marquei um show. Oh, Aí tinha esse irado. show marcado. Então a gente tinha isso. O Gustavo conhecia um camarada que acabou se tornando nosso empresário depois, se chamava David Brown, que ele era um cara que trabalhava na EMI, mas ele trabalhava em outro setor, burocrático, nada a ver com o setor de A&R e tal, que assina a banda. É. Chegamos lá, eu tinha $300 no bolso, Você tá Gustavo tinha brincando? um pouquinho mais. Esse é 2001, Sim, né? outubro de 2001. Chegamos lá, o dublê do Antônio Bandeiras foi pegar a gente no aeroporto, que era um brother que conhecia ele. Corte. E aí tinha um AP de algum amigo desse dublê lá que tava meio vago, tipo, o cara tinha acabado de sair e tinha alguns dias que a gente podia ficar lá. Uhum. E eu acho que nesses poucos dias já rolou um terremotozinho, De leve. de levinho, só pra, né, sentir. Mas dá emoção, né? Welcome. É. Seja bem-vindo. E aí a gente foi olhar no jornal pra ver se a gente comprava um carro, uma van. E a gente achou um anúncio de uma van de 76, um Chevrolet. Desculpa, um Chevrolet antigo.
E 76? 76. Ah. A gente tem foto dentro dessa van. Eu já vi essa foto, inclusive. Vi porque vocês postaram na época do Reunion. Sim, sim. Mas vamos chegar Aí lá, a gente calma. foi comprar isso, não lembro o lugar. O Gustavo, que tinha um pouquinho mais de dinheiro, comprou por $700 e tal. Ok. E a gente se emburacou nessa van. Foi rodando na rua, achou um colchão de casal na rua, mijado, assim, por sei lá o que, bicho. Pegamos, Isso em colocamos LA? atrás, isso em LA. Ah, E aí começamos a morar no carro, velho. quanto tempo vocês ficaram morando no carro? Eu acho que a gente ficou tipo de 1 mês e meio, 2 meses, assim. Porque a história foi muito surreal, foi muito rápida, assim. A gente começou a morar nesse carro, a gente acordava todo dia no posto de gasolina, tomava aquele banho de gato e tal. Você tá brincando. Foi nesse isso rolê mesmo? cada um tinha uma caixa de papelão, assim, ia no 99 Cent Store, comprava peanut butter e tal, pão, as coisas que não precisavam de geladeira, né? Sim. E cada um tinha essa caixinha. Aí esse brother, o David Brown, falou, velho, não vou colocar vocês aqui em casa, a gente acabou de se conhecer, ele tinha um Lógico. filhinho pequeno que é um amigo meu hoje, enfim, a vida é muito louca. E aí ele falou, pô, mas estaciona ali perto, ali, que tem um lugar ali que é melhor, não vai pra Hollywood, não, que lá, a galera, a polícia vai chegar e vai pegar vocês lá. É. Aí a gente parava num lugarzinho assim de quebrado, perto da casa dele, e acordava com o sol rachando, assim, 6 da manhã. Aquele sol de Los Angeles. Caralho, dentro da van, 5 cara, que era a banda mais o produtor na época. Aí tinha um revezamento, ficava 3 no colchão, um ficava dormindo meio que no banco de trás com as pernas assim, meio sem apoio, e o outro ficava entre o acelerador e esse banco. Então tinha esse revezando ali. E aí a gente ficou nessa, aí o David Brown arrumou pra gente um lugar pra gente ensaiar. Não, mas só voltando. E nesse meio tempo, como é que era o dia a dia de vocês? Você acordava, só Te rachando? acordava e ia tentar arrumar emprego. Saía pra rua, eu lembro de andar a Melrose inteira. Nossa. E eu rapava o cabelo assim, né? Hoje tá caindo de verdade. O sol rachando na careca. E aí, indo de loja em loja, sem saber falar inglês direito, perguntando se tinha, né, precisava de ajuda, de emprego. E aí, numa dessas, a gente tava lá na Melrose, e aí apareceu na porta um baiano. O cara falou, rapaz, vocês são da Diesel? Aí a gente falou, porra... O cara reconheceu? Ele tinha visto no Rock in Rio. O cara chama Vicente Fonseca, se tornou um grande amigo, salvou a nossa pele lá. Que ele arrumou um emprego pra mim e pro Jean nessa loja de sapato. O TC arrumou um emprego de lavar carro com a mão, que era o pior emprego. Sim. E ganhava, os salários eram horríveis, a gente já tinha que pegar o que fosse. E o Gustavo arrumou o melhor, que era entregar a pizza com a van. Então a gente ia... Enquanto ele começava a entregar a pizza, a gente estava lá atrás ainda, me acordando, assim, e ele já ia pegar e entregar a pizza. Mano, que história, mano. Que doideira. E aí, nisso, passou um tempo... Isso tudo pelo sonho... Exatamente. Pelo sonho total da banda de dar certo. De viver da nossa arte, de fazer, né, a nossa música, e ter a nossa vida paga com isso, né? E fomos lá. E aí, o Vicente pôs a gente na casa dele, junto com a esposa dele, a Mel... Isso era em Hollywood, assim, num apezinho. E deixou todo mundo lá dentro. 5 caras, dormiam na sala, não sei o quê. Antes disso, a gente tinha feito esse show que eu marquei. E nisso, o David Brown e um amigo dele foram no show. E a gente tocava, se tivesse uma pessoa, 5 pessoas, 250 mil, a gente tocava igual. Quebrava tudo se acontecesse. Era maluco a visceral, coisa. né? Era visceral. E aí os caras viram aquilo e falaram, caralho, velho. Vamos marcar outros shows pra esses caras. Isso já o que? 2002? Início de 2002? Isso Final de 2001? Ali meio fim de outubro. Foi muito rápido. Caraca, mano. A gente chegou e tal, e isso foi acontecendo. Ele arrumou um lugar pra gente ensaiar. E nisso a gente comprou equipamento, indo morando na van. A gente foi na loja, que eventualmente eu fui trabalhar lá anos depois. Chegamos lá, aí eu conheci o John, que é um amigo, né? Grande figura, amigo meu, que conheceu a gente na época morando dentro do carro. E eu comprando um Fender Bassman, um ampli assim. E ele falou, vocês moram aí? Não tô acreditando, não. Sério, mano. E a gente com uns equipes, e o único dinheiro que eu tinha, eu pus nessa porra desse amp. E a gente Tem ele até hoje ou não? Não, vende pro Marcelinho Guerra. Marcelinho! Você vendeu um Bassman pro Samuel também. Vendi, também tá lá na Mas casa do Marcelinho tá aí de mão cheia, parceiro. Mas aí, enfim, a gente tinha esses shows, e aí o David Brown e um amigo dele começaram a ajudar a gente a marcar outros shows. E a gente começou a tocar no Viper Room. Sim, vi vocês lá. No Whiskey a Go Go, no Dragonfly, que era um lugar
típico da época. Roxy, tinha um Club Lingerie, sei lá, um negócio que era popular na época também. Vocês tocaram no Troubadour também, não tocaram? Troubadour não tocamos. Não tocaram? Não, acho que até vi o Jean falando outro dia que a gente tocou, mas a gente não tocou, não. Lá é louco, né? Lá do caralho. Lá mas a gente onde tocou passou. em todos os outros do mesmo naipe. Vocês tocavam, porque eu lembro que quando eu fui... Primeiro show do Elton. Foi no Troubadour. É. Cara, eu lembro quando eu fui ver vocês tocando Tem um filme isso. Quando eu fui ver vocês no Viper Room, vocês tocavam lá, assim, tipo, todas, sei lá, era uma coisa meio que tinha... A gente tava tocando com uma frequência. Eu lembro disso que eu falei, não, eu vou ver os caras aqui e tal, porque eu vou estar lá e aí tal. nisso começou a ir gravadora nos shows. E aí começou a ir 1, 2, 3, a galera começou a chamar a gente pra jantar, sabe? E a gente morando no carro ainda. E aí a gente ia jantar nos restaurantes chiquérrimos, assim, aquele Standard Hotel, não sei o que lá. E eu comia, tipo, 2 pratos principais, 2 sobremesas. Eu saí de um dia, o Jean me carregou de tanto que eu comia, assim, porque, velho, vamos arrebentar aqui que a gente tá fudido. E aí comia, voltava pra van, fazia os shows. Cara, que clash de realidade. Ia ensaiar no lugar de ensaio. Contraste total. O cara Tomava banho de mangueira lá no lugar de ensaio e tal. E é isso, foda, sangue no olho e tal. A gente ia... E nisso começou o que eles chamam de bidding war, né? Sim. As gravadoras começaram a falar, quero você, Só quero você. É a guerra de quem mais. vai contratar, né? Deixa eu fazer uma pergunta que eu tô pra fazer. Teve uma razão específica de você ter escolhido a costa oeste ao invés da leste? Não, o Gustavo já tinha ido para Nova York com aquela primeira exploração dele sozinho. E foi meio por acaso essa coisa de Los Angeles. A gente bem. meio que nem queria tanto. Acho que todo mundo preferia Nova York. Assim, mesmo? que é uma cidade, assim, talvez mais amigável, assim, inicialmente, assim, né? NYC? Acho que sim. A galera mais jovem, porque LA é aquela coisa, você tem que ter carro pra tudo é longe. LA é uma cidade legal pra morar, mas pra tipo, conhecer de cara, Nova York é muito mais empolgante, assim, né? Nova York tem rua, né? Tem Los Angeles rua, não tem rua, também né? Nova Tem York rua e tem gente. Não, isso que eu ia falar, não. Tem rua, tem gente e outra coisa. Nova York é tanta loucura, tanta gente ao mesmo tempo no mesmo lugar, que você é mais um. Ali, cara, eu sinto toda vez que eu vou pra LA e tal, eu sinto uma coisa, assim, meio inóspita de certa forma. A galera no carro, o que você quer de mim? Cara, é um lugar difícil, Fala muito aí. difícil. Demorou muitos anos, assim, pra eu entender onde que era minha onda ali na cidade, o que era legal, o que eu curtia. É uma cidade difícil, não é fácil. Não é... Todo mundo tá querendo o mesmo sonho, né, cara? Todo mundo tá ali quer ser ator, famoso, música, escritor, que é a fama, diríamos assim, né? Qualquer garçom, garçonete. Ator, todo mundo. Roteirista e tal. Todo mundo, essa é a cidade dos sonhos mesmo. E aí nisso chegou o Clive Davis. Aí me conta essa. Que a gente não tinha ideia, a gente não tinha esse conhecimento. Quem que era ele? E não explicaram pra gente direito também. Vamos falar, pô, esse cara assinou a Janis Joplin, o todo Rod mundo, Stewart, Pink Floyd, Santana. Alicia Keys, Whitney Houston, cara geral. E nosso grande saxofonista. Quem? O... Kennedy. Kennedy é criação de Clive cara, Davis. o Clive, assim, só pra ver. O Clive, ele tem, que agora tá passando por um momento, enfim, tanto quanto a indústria toda, né, com essa questão do Diddy, que a gente depois fala disso também. Mas, assim, o Clive, cara, ele assinou praticamente todo, tipo, igual a gente falou, de Pink Floyd, a Whitney Houston, Santana, depois ele fez o Santana voltar também. Rod Stewart também fez a história daquele lance dos clássicos com o Rod Stewart. Alicia Keys, cara, todo mundo, né, velho? Você que acompanha o After sabe que eu tô sempre com alguns óculos bem estilosos e todos eles são da Kitsu, uma marca com propósito, dentre eles, ajudar 120 crianças no Piauí. Inclusive, tem um detalhe. Entre agora no site da Kitsu e utilize o voucher After10 e ganhe 10% de desconto em sua compra. E nisso ele se interessou e pediu pra gente fazer um show particular pra ele, chama showcase, né? Quando você faz um show pra uma pessoa. E ele alugou um lugar na Sunset, que na época chamava Key Club, que era uma das casas de show. E a gente foi tocar meio-dia pra ele lá. Meio-dia. E aquela mesma coisa, tocando como se o mundo estivesse acabando e tal. E aí no fim ele falou, vamos... Tinham quantas pessoas? Só ele e um assistente dele. Só ele e um assistente? É. E o nosso amigo empresário na época... O nosso amigo empresário na época brasileiro também. 3 pessoas. Isso. E aí, sei lá, quem abriu o palco lugar. Montado, abriu o lugar, tudo funcionando. O cara do som e só claro, isso.
E aí tocamos pra ele no fim, ele falou, pô, vamos tomar um café da manhã comigo lá no Beverly Hills Hotel e tal. Nossa. E eu, assim, de chinelo, que eu andava descalço, que eu tocava descalço, que eu tinha uma encravada que não curava nunca. E eu ficava nessa, eu falei, pô, aí eu vou tocar descalço que pelo menos vira um estilo aqui. Eu lembro que o Gustavo tava com uma blusa que tinha um gato que tinha mijado na blusa dele nessa mesma manhã, na casa do Vicente, que ele tinha deixado na varanda, assim. Então, grande mesmo. Ele tava com xixi cheiro de xixi de gato, eu descalço. Aí a gente vai pro Beverly Hills Hotel, aqueles bungalows. Surreal. Hotéis mais clássicos do mundo. Já fui lá. Incrível. Aí a gente foi lá, foi tomar um café com ele, sentamos lá, fomos conversando. Nessa época eu já entendia. Assim, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu já entendia basicamente tudo, não conseguia me comunicar, aquela coisa, né, do início, vergonha, aquela coisa, aquela trava. Os meninos, o Jean e o TC falavam menos, entendiam menos, então eles ficavam meio boiando, e o Gustavo absolutamente, né, entendia tudo e se comunicava super bem. E aí, nisso, ele me ofereceu um contrato pra gente, assim, verbal na hora, falou, ó, quero muito assinar com vocês, eu sei que vocês têm outras propostas e tal, mas vamos para Nova York para vocês conhecerem a sede, quero levar vocês The lá. J-Records. E conhecer todo mundo e não sei o quê. Meio que fazer aquele cortejo, assim, para convencer a gente, né? E nisso ele falou, ó, eu queria mostrar para vocês uma cantora que eu tô lançando agora. Aí foi, assim, pegou uma fita VHS, assim, uma televisãozinha lá, pôs a Alicia Keys. Que eu acho que nem tinha sido lançado. Mostrou pra gente. Surreal. E aí nisso, a J-Records não era a melhor escolha pro Diesel. Em termos tava começando, estéticos. Tinha nem um ano bobear. Era um negócio muito pop. O Clive Davis é o rei do pop, né? Sim, a gente também. era uma banda grunge, mais obscura, era uma banda que precisava fazer shows, não era um negócio pra... Enfim, e a gente teve outras propostas da Atlantic Records. Sério? Teve outras propostas. Não sabia disso. A gente foi jantar com a Atlantic, a primeira coisa que o cara falou, Led Zeppelin tá pagando aqui por esse jantar. Olha que legal! Tirar uma... Porque ele falar, em termos de selo, de posicionamento, né? Primeira vez que eu vi Atlantic foi no álbum do Led Zeppelin. Mas foi na verdade, se não me engano, o Led Zeppelin na Inglaterra é um selo, nos Estados Unidos eu não sabia. Né? Então era uma gravadora Atlantic, no caso, que tinha mais o histórico com rock e tal, talvez seria melhor pra gente. Mas o Clive Davis era o Clive Davis, então era tipo, o cara era Deus. Então, pô, vamos assinar com o cara. Beleza, assinamos com o cara. Financeiramente foi a melhor proposta? Talvez sim. Talvez sim. A gente assinou o contrato no fim de 2001. A gente chegou em outubro. Foi muito rápido. Em dezembro a gente assinou o contrato. Vou dar um pulo aqui pra trás só pra dar um pouco do... Não, é muito surreal. Eu vou falar uma parada muito louca, por isso que eu achei que vocês já tivessem saído do Brasil. Ainda estavam morando na van? Não, a gente estava na casa do Vicente. Eu lembro da gente assinando um contrato na casa dele. Agora eu vou falar uma coisa muito louca, porque nesse mesmo tempo, tipo assim, por que eu achava que vocês já tinham saído do Brasil com o contrato? Eu tinha uma banda em Nova York. E eu... não sei se eu te falei isso. Eu só trabalhei na Virgin pra tentar... Assim, eu amava a Virgin, beleza. Mas depois foi assim... Eu quero achar algum contato aqui de gravadora pra assinar a minha banda. Aí fizemos aquele circuito de Nova York, ao contrário de vocês, uns 2 anos, né? Tudo, tocamos tudo. Abrimos pra uma galera. E aí eu consegui um estágio na Arista. Pra quem não sabe, a Arista foi a gravadora que o Clive Davis criou. Muita gente conhece ela como Arista, né? Arista Records. Que lançou os discos do Santana. Todo mundo, geral, E ela tinha saído daquele ápice, né? Que foi o ano que a... Não sei se já ultrapassou, mas dizem que 99 ou 2000, se não me engano, foi o ano que a indústria musical mais saturou até hoje. Foram 4 bi, 6 bi, alguma coisa assim. Isso aqui tem esses números. Ponto. O que acontece? Eu chego na Arista e eu entro justamente quando o Clive Davis tinha saído e o L.A. Reid tinha assumido. Beleza. E acontece o quê? Acontece o 11 de setembro. Que foi um marco na indústria musical também. Porque depois daquilo ali, a indústria já estava sofrendo com o lance do Napster, dos streams. Aí vem essa galera e rola o 11 de setembro e a gente estava, né, é o que contam pra gente, que a gente seria uma aposta. Só que aí tudo foi tirado da mesa. Quando a gente assinou esse contrato, todo mundo envolvido ali falou, pô, isso aqui vão ser os últimos contratos nesse molde que a indústria fonográfica vai dar. Esse lance de apostar no potencial, né, da banda. A galera falou assim, só vamos investir no que a gente tem. Aí eu lembro, cara, que eu continuei na Arista, a gente não foi assinado, continuamos ali, e eu lembro, bicho, que eu vi a notícia do Udora, porque eu lembro até como se fosse agora, eu te falo o line-up. Tinha Busta Rhymes, Maroon 5, o primeiro álbum do Maroon 5. É aí que vem a pergunta daqui a pouco. Splendor, que é uma das minhas bandas mais incríveis. Aí eu olhei e falei assim,
peraí, esses caras são os caras daquela banda brasileira. E eu tinha na minha cabeça uma história assim, eu quero uma viagem, mas foda-se, era minha viagem. Tirando o Sepultura, eu quero ser o próximo cara de descendência brasileira ou brasileiro a fazer sucesso nos Estados Unidos. Eu acho que é uma coisa para o brasileiro. E aí vocês apareceram e falaram assim, ferrou. Ferrou. Os Já caras, fizeram. por isso que eu pensei assim... O ônibus passou. Não, pô, essa é foda. Essa é sensacional, o Subway, no meu caso o Subway. Você já aprendeu o Subway nos Estados Unidos? Já. Você souber a bundinha dele assim, pô, você deve esperar. E eu falei assim, caraca, beleza. Mas eu falei assim, aí eu pensei, esses caras já vieram assinados do Brasil. Eles devem ter visto os caras tocando pra 1 milhão de pessoas no Rock in Rio. Falaram assim, vamos assinar esses caras. E a história é completamente diferente. Sim. Beleza, assinam assinam. Muita gente acha que assina muda a vida. O que aconteceu assim que vocês assinaram o contrato? Então, a gente... Era ainda um contrato nesse molde antigo, então tinha muito orçamento envolvido bacana, assim, tipo, então a gente tinha o tal do living expenses, né? Eles pagavam a nossa casa, todos os custos, a gente... Tiveram um advance? Tivemos um advance, colocamos uma graninha no bolso, guardamos e tal. E aí fomos morar... o que é advance? Advance é uma grana. Nossa... Eu explicar aqui essa cara. Sim, nós temos em inglês. O advance, só pra vocês entenderem, é o seguinte: é uma grana que a gravadora adianta pro artista, que na verdade muita gente não sabe, sai do bolso do próprio artista. É emprestado. É empresta. Dá um adiantamento mesmo, É um adiantamento. E fala: ó, isso aqui vocês vão usar pra viver, pra fazer o que vocês quiserem. A gente tinha uma grana pra comprar equipamento, que foi surreal, tipo, ó, $10 mil aqui pra cada um comprar equipe. Isso aqui, pra você fazer isso e tal. E aí nisso, endorsement, que a gente negou todos, que a gente era maluco, a gente queria ser punk. Endorsement é o patrocínio. Vocês negaram, mano? Negamos todos, porque a gente tapava a marca das guitarras, tudo. Por que isso, mano? Porque era um resquício da coisa punk do Ian, do Labella, que era aquela coisa do do it yourself, tal, vamos fazer sozinho. Só que ao mesmo tempo, com... né, um contrato que você tá numa gravadora multinacional, aquela coisa, né? Então, Rage Against the Machine, com a Sony Music. Enfim. Mas eu tinha todo esse rolê na época. E aí alugamos uma casa bem legal, grande, bacana. Isso é uma das coisas que podia ter sido mais legal. A gente alugou no San Fernando Valley, num lugar que chama Tarzana. Que é um lugar que tinha até uma... San Fernando Valley é exatamente onde os locais tipo assim, de Los Angeles moram, fora o glamour. É onde é que a galera que trabalha em Los Angeles mora. E uma galera um pouco mais velha, assim, não é onde a juventude mora. Assim, é um lugar assim, para mais os tiozão morar, e a gente era jovem e tal. Só que ao mesmo tempo a gente queria ficar isolado. Isso foi outra coisa também, enfim, que a gente não se misturou tanto. E Los Angeles já é um lugar difícil. Tudo. Tem que se misturar. Mas foi uma época muito interessante, porque a gente tinha... Tocava o dia inteiro, né? Tocava o dia inteiro, a gente montou tudo na sala. O sonho aconteceu. A gente teve aquele momento de assinar... Teve. Fala aí. Eu tinha, sei lá, 23 anos, eu lembro de fazer um aniversário, assim, com um contrato surreal. A gente com a banda que a gente conquistou, que a gente ralou pra caralho. E as coisas estavam acontecendo. A gente estava escolhendo com qual produtor a gente ia gravar. Os nomes que tinham era Rick Rubin, era Matt Wallace, era Andy Wallace. Caraca, o Rick Rubin estava na mesa? Estava na lista de possíveis produtores. Que isso? Quem estava mixando o disco do Counting Crows na sala do lado era o Andy Wallace. Puta mix. A gente acabou fazendo com Matt Wallace, que tinha feito Faith No More, que a gente adorava. E tinha acabado de gravar o Maroon 5. O Matt Wallace produziu aquele primeiro disco do Maroon 5. Explodiu. Acho que muita gente não sabe. E explodiu depois, anos depois. O Maroon 5, eles fizeram um turnê por 2 anos com aquele disco, antes de estourar. Sabe por que o Maroon 5 abriu, se não me falha a memória? Eles abriram pro... Cara, agora me vê aquele I Love the Cocaine, I Love the... Que era uma banda de rock assim... Depois eu lembro, mas enfim. Depois a gente tocou com eles no Rock in Rio, um desses Rock in Rio que a gente fez. O Maroon 5 tocou uns que... Todos rock... Tipo, mas foi sensacional. Tanto que quando a Lady Gaga não conseguiu, eles cobriram o espaço dela. Mas enfim, eu lembro quando o Maroon 5 era uma bandinha quase indie. Sim. E foi subindo. Eu fui num show do Maroon 5 no House of Blues, que é um lugar que não é tão grande. Com o Matt Wallace. A gente foi ver eles ainda nisso. E depois foi também desenvolvendo uma amizade que eu tenho com o James, que é o guitarrista e tal, que já participou de um disco do Transmissor, a gente brother assim nesse sentido, porque a gente era meio contemporâneo de gravadora na época. Absolutamente, mesma gravadora. E os caras são muito gente fina, os caras muito bacanas. Enfim, então isso foi
foi esse sonho que estava acontecendo. A gente estava gravando em estúdios diferentes, a gente foi para Nova York gravar com um camarada que tinha produzido David Byrne, tinha feito Qual o nome do estúdio em Nova York? Nova York não tinha, acho que nem tinha nome, era um loft muito um legal loft. no que Brooklyn, irado. que você via o Brooklyn Bridge, assim, muito legal. Não, o naquela estúdio. vibe de lua de mel, né, cara? Muito- Tipo, Aí depois a gente foi gravar com um camarada que tinha feito Google Dolls, que era uma banda, né, sim, que claro. fazia muito sucesso na época. O Começou cara- punk, depois e virou ficou pop rock total. O cara chamava Iris. Gavin McKillop, era um escocês, assim, fizemos umas músicas com ele. Aí a gente tava meio testando quem que a gente ia fazer o rolê. E o Matt Wallace nem rolou teste, foi assim, vamos fazer com ele, porque a gente adora as coisas que ele faz e tal. E fomos gravar num estúdio chamado Rumble, que era meio ali perto no Valley também, onde foi gravado o Guns N' Roses, Appetite for Destruction, o primeiro do Stone Temple Pilots, No Doubt, enfim, vários discos, Rage Against the Machine. E ficamos lá, acho que 1 mês e meio gravando. Eu alugava ampli de guitarra pra caralho. Pô, quero testar esse. Tinha um orçamento grande pra isso. Gravando na fita, tocando junto. Aquela coisa que a gente tava falando. Então, o sonho rolando total. Aí começamos a fazer turnê. Aí começamos a abrir shows do Fizeram Jerry Cantrell, que era do Alice in Chains. Eu lembro também dessa turnê. Sim. Jerry Cantrell com o Diesel, o Dora Opening, né? E a gente teve que mudar o nome do Diesel justamente para fazer essa turnê, porque A marca. já mandou uma carta, só muda esse nome aí, senão... Ah, mas fudeu. algumas bandas no Brasil tiveram que fazer isso. Sim, Tipo? sim. J J Quest. Quest. Ah, é. Era J É. Quest. Jay Quest por causa da Hanna-Barbera. E aí eu lembro que o primeiro show abrindo pro Jerry Cantrell foi em Salt Lake City. E o primeiro dia eu fui numa lojinha, sei lá, comprar água, sei lá. Aí tava no jornal assim, o Lennon Stanley morreu. Caraca! Aí o Jerry cancela o primeiro show. Finalzinho de 2002. Exatamente. Eu lembro disso. Triste pra caramba. Ele cancelou, óbvio, né? Cancelou. Mas depois Não logo anunciaram. pegou a turnê e, enfim, a gente fez muitos shows com ele. Foi um negócio muito surreal, porque a gente era muito fã de Alice in Chains. Então, você tá lá com o cara tocando, abrindo shows. Aí Ele é acabava... gente boa? Foi super gente Papo boa com a reto. gente, foi super legal, mas outra esfera. A gente era muito novo, muito inocente na palavra, mas né, faltava traquejo ali pra tudo. A galera também outro rolê, muito junk, né? Eles tinham uma outra energia, assim. Então tinha um negócio meio sinistro ali rolando que a gente não participava. O João assim. Gordo conta do rolê que eles deram no Brasil quando eles vieram aqui. Uhum. Ele falou que nunca viu algo parecido Sim. assim. Ele, até então. o Alice in Chains e o Nirvana, né? Juntos nessa Isso, época. mas ele conta que de manhã os caras perguntaram quem tinha os Sim. negócios, aí eles foram dar rolê e falou: Sim. caraca, eu nunca vi nada. O negócio era E nessa pesado. época os caras ainda estavam no rock, então, 2000. Tava. Mas assim, o Jerry parecia que Peraí, ele... isso era, só para 2002. contextualizar, 2002. 2002. É. Aí tocamos nos Vocês Estados assinaram Unidos inteiro. no final de 2001. Isso. Só para contextualizar, chegaram em outubro de 2001, Em assinaram em dezembro. dezembro de 2001. E no início do ano já tava morando nessa casa no Vale, lá em Tarzan. Caraca, isso é. E aí a gente foi fazer essa turnê mesmo antes de gravar o disco. Porque a galera já queria que a gente rodasse. E tinha um papo que era assim, velho, faz o que vocês tiverem afim. Essa banda não é uma banda pra ter hit, pra se preocupar com o mercado. Quebra o pau. Tipo, citaram até o exemplo do Tool, né? Que era uma banda que construiu, né, durante anos. O próprio Rage legado, Against também, várias têm essa pegada, né? Mas enfim, aí eu vou chegar nesse ponto também do que aconteceu. Aí fizemos vários shows, tocamos os Estados Unidos inteiro, conhecemos quase todas as capitais, foi uma experiência incrível. E depois fomos gravar o disco com o Matt, fizemos o disco. E quando a gente estava mixando o disco, até num estúdio clássico de mix, chamava Can-Am, então acho que mudou o nome agora. Eu lembro que eu estava jogando ping-pong, assim, e aí alguém chegou, o Matt estava mixando o disco, e alguém chegou e falou, velho, a gravadora ligou e falou que vocês não têm a música da rádio. A gente falou assim, mas como assim? Ninguém falou. O cara falou que a gente podia fazer o que a gente queria e tal. Eu falei, não, mudou tudo aí. Agora vocês vão ter que fazer o rolê com outro produtor. O Matt tá fora da jogada. Assim, E vocês têm meio que uma chance agora. Ou vocês entregam 2 músicas e o Clive aceita ou não. Caraca! E aí nisso colocaram a gente pra gravar com um cara que chamava Tom Russo. Tom Russo? Não, desculpa. Tom Russo é o outro brother que a gente gravou depois. É o... Pô, como é que chamava aquele cara? Ele era uma figura parecida com o Tom Capone. Eu vou lembrar o nome dele. Ele tinha feito
Evanescence, tinha até trabalhado com Black Sabbath. Bob Marlette era o nome Nunca do ouvi cara. falar. Figurão, fumando charuto, aquela coisa toda. E a gente foi ensaiar, e foi bizarro, que a gente foi fazer esse ensaio com esse cara pra mostrar as músicas, e do lado tava ensaiando o Audioslave. Uau! A gente Você conheceu o Chris Cornell assim? Não, eu fiz um xixi do lado dele. Caraca! Foi o mais próximo. Legal demais. Daí, eu respirei o mesmo ar com o Michael Jackson. Não, o legal era Ali que... na Virgin? O legal é que a gente parava Aqui. de tocar, aí escutava... Eles Que também você ensaiando. sabe quem assinou eles, né? Clive Davis. Era o Clive? Clive o que fez. Audioslave? É. Não. Ah, que depois o Clive foi pra RCA, que Ele foi fez o isso outro e fez rolê. também outro que ele fez foi o... Foi o que tem o Scott Weiland e a galera do Guns N' Roses. Velvet Revolver. Velvet Revolver É. foi Clive Davis. O cara tá em tudo, bicho. Ah, mas diz aí. E aí fomos trabalhar com esse cara e fizemos 2 músicas que hoje eu acho engraçado os títulos da música. Uma chama When It Ends e a outra chama See You Later. Tipo, você tava dando tchau mesmo. Você tava sem saber. Você é da boca e tem poder, mano. E o Clive entrou numa que eu acho que talvez fez sentido, assim, porque essa When It Ends era uma música que flertava ainda com o lance do grunge, era uma música mais melancólica, pesada, e When It Ends e See You Later é uma música que o Gustavo já estava flertando com o lance do The Police, que foi um lance que o Matt Wallace falou pra ele, falou, velho, saco The Police é legal, que é pop, mas não é... Não, mas tem Não é nada a ver xarope, com não o que tinha vocês nada a me ver. contam. Tipo, eu amo The Police, Exatamente. Não, a voz É aguda do outra- Gustavo, né? Exato. Aí o mas... Não é Gustavo aquela bateria entrou... piccolo, tá. Entrou naquela parada e a gente entrou também. E aí exatamente o que o Clive falou, pô, eu acho que tá rolando uma Os caras tão crise de perdidos. identidade aí. Porque as músicas não tinham a ver uma com a outra, assim, Uhum. era meio wow. E aí ele falou, vocês ficam com o disco que vocês gravaram, ou a gente fica com o disco e a gente dá outro advance pra vocês. A gente falou, pode ficar com o disco aí. Aí pegamos outro advance e terminou o contrato. Aí saímos da casa. Peraí, quando isso? Isso foi 1 ano e 8 meses depois do contrato assinado. Então vocês ainda ficaram dos 2 anos com o contrato ali. Quase Viveram um 2 anos. sonhozinho ali Vivendo. bom, cara. Bom, muito Eu achei que bom. fosse mais curto. Não, É. porque tinha uma coisa das gravações também que elas demoravam muito. Teve um break de férias também com o Matt Wallace. Agora tal. teve um detalhe só pra lembrar, o Henrique sabe isso, nem tenho o que falar, mas eu também acompanhei isso quando eu trabalhava na Ersta, blá blá blá. Que assim, ali foi quando as gravadoras, igual você falou, começaram a falar assim, cara, a gente já não tem dinheiro pra rasgar mais, Sim. já não pode dar tiro errado mais, só vou pegar os medalhões. Eu lembro, por exemplo, que o Splendor, O Splendor rodou também. então, muita gente rodou, muita gente naquela época. Eu lembro, cara, por exemplo, eu acho que não foi na Warner, eu lembro de eu lendo num newspaper, coisa falando inglês, no jornal, falando assim, eu não lembro qual gravadora era, talvez Epic, dizendo assim, Epic manda 30 artistas embora, um deles o Third Eye Blind, que é uma banda Sim. que tinha feito, das bandas Muito que mais sucesso. fizeram sucesso há 3 anos atrás. Mas o mais louco daquilo ali, que eu via, era assim, o Splendor, antes de entrar na J-Records, eles estavam na C2, que era uma gravadora da Columbia. Só que eles foram assinados na mesma época de um cara tal de Rick Martin, já ouviu falar? Cara, o que a gravadora fez? Falou, bicho, a gente já não tá com tanta grana. Vamos investir tudo nesse cara aqui. Ele é o, né, vamos dizer assim, o cash cow, que a gente chama, né? A galinha dos ovos de ouro. E a turma que a gente tem que polir um pouco mais. Cara, esses caras a gente Já vai... era. Já era. Vocês entraram nessa, Só né? para contextualizar a questão de época, para as pessoas entenderem o seguinte, em 2000, 2001, foi quando começou realmente a pirataria digital. Sim. Porque começou a ter o CD regravável, mas a internet com os Com os tinha um pouco downloads melhor. mais com o rápidos. Napster, É, com o LimeWire, sim. que exatamente os arquivos compartilhados, que era o Isso. conceito de seeds, né? De pequenas sementes, pequenos pedaços que você ia compartilhando e você tinha tudo isso. A indústria fonográfica foi começando a ter menos recurso. Exatamente. Começou a faturar menos. E isso só foi mudar praticamente quase 10 anos depois. 10? Sim, Eu achei que fosse até mais, né? cara. Um Não, na pouquinho verdade, mais. até- Com os do- streamings, né? 2013, Spotify de 2009, 2013, 2014 começou a Que o mudar. que eles- Melhorar, você quer dizer? Pras exatamente. gravadoras. Porque Você vê foi que uma nós estamos falando de vaca quase magra. 10 anos depois. Sim. Eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu acho que, assim, com todo amor, assim, né? Pra quem viveu essa época, eu vivi também. As bandas feitas naquela época, cara, a maioria não foi além, cara. Pô, a maioria delas. Porque, cara, o funil ainda continuava muito, muito pequeno, né? Cara, se você ser uma banda, eu falo com o Henrique direto, cara.
Você já acertou, vocês dois acertaram na loteria. Mas o Henrique, por exemplo, que teve uma banda, ele fez muito sucesso, acertou tipo, no bilhete, né? No bilhete. Não, mas como é que eu chamo aqui no Brasil? Na virada. Vocês acertaram na virada. Na mega da virada. Você acertou uma quina, né? Acertou a virada, eu acertei. Mas assim, cara, é muito louco isso, né? E isso demorou, porque aí, obviamente, entrou a questão do MySpace, outras questões que a galera começou a fazer, né? Mas aqui, aí me conta, aí beleza, bom, cai a casa, me dá o advance. E a partir daí? A casa literalmente quase cai, porque a gente tava nessa casa e o cara que alugava pra gente falou que ele ia derrubar a casa depois que a gente saísse. Então no dia fatídico que a gente foi sair da casa, a gente quebrou quase a casa inteira. A gente jogou pedra na casa. Sério, mano? Foi meio simbólico, assim. Porque o cara falou, não, pode quebrar tudo aí que vai pro chão essa casa. Agora vamos tocar no assunto aqui que sim, convivência... Peraí, eu tenho que lembrar. Nós estamos indo lá na frente. Não, estou voltando. Nós estamos voltando. Eu quero que você fale, que eu acho que é extremamente importante, porque para mim foi importante quando vocês contaram isso para mim. Quando eu trabalhei junto com vocês, sim. Né, no disco do Dora, que é a história, quando vocês moravam na van, era uma van, não era uma Kombi, né? Era uma van. Era uma van. Que vocês não tinham dinheiro nenhum. E vocês compraram... tipo um Chinese Chow mein, como é que pronuncia? Você lembra? Chow mein. Tem o lo mein e tem o chow mein. Eu gosto do lo mein, que é comida chinesa de noodlezinho, macarrãozinho. Isso, exatamente. E cada um tinha, eu acho que foi você que contou. Era $1. Era o dinheiro que vocês tinham para fazer o almoço. Sim. Que vinha comida pra caralho nesse trem. E era $1. Mas aí, num desses dias, é melhor você contar. Era um desses dias, era o TC, no caso. A gente tava com cada um com seu chow mein, era o tesouro. Cada um, quer dizer, eram 5, então $5, $1 para cada um, é isso? A gente tinha várias técnicas também. Começamos aí, depois no Burger King, no Del Taco, naqueles lugares, a gente tinha o copo de todos os fast foods. Você chegava no fast food, você tá no Del Taco, eu tinha um copo do Del Taco e colocava um refri. Aí eu tava no Burger King, eu tinha um copo do Burger King. Tinha essas coisas. Porque o burrito, as comidas mexicanas eram muito baratas também nesse fast food. Sim. Isso depois foi que a gente foi aprender. Mas nessa época era o Chow Mein, que era um lugar que tinha ali na Sunset, na Highland. Isso pra quem conhece Los Angeles. Quem conhece Los Angeles ali, icônico. Bem no coração ali de Hollywood. Esse lugar não existe mais, na esquina. E a gente sentou no meio-fio pra comer. E aí o TC deixou cair o ramo dele todo. O tesouro. E só desceu a lágrima, assim, que tipo, putz, velho. Era o único dinheiro para aquela refeição. Era o nosso orçamento ali. Aí isso é um lance que a gente também deixou o ramo de todo mundo ou só o dele? Só o dele. E aí? Aí eu não lembro, aí provavelmente a gente ajudou. Aí aquele negócio de vigiando... Cada pega 2 copos. E assim, a gente... Toma a linguiça, pega a carninha do outro. A gente era jovem, tava tudo certo, e uns perrenguinhos. Mas agora, falando aqui, cara, quero saber de 2 coisas. Como é que era a convivência, cara? Porque assim, banda é o casamento sem a parte complexo. Banda é um negócio que implode, né? Eventualmente. Eu acho que toda banda... acha isso? Frase forte. Total. Banda é uma parada que implode? Toda banda eu acho que tem um prazo de duração, assim. Tem algumas que tem uma duração maior, porque rola talvez uma democracia forçada. Às vezes o compositor principal chega e fala, pô, galera, vamos pôr o nome de todo mundo aqui. Isso tem uns exemplos do U2, do Coldplay. Você vê que são bandas que têm uma duração maior e tal. E eu acho que outras bandas, é aquela coisa, ou dá certo, você começa a ganhar dinheiro, e aí você vira um business. Isso. E aí você lida com essa situação, ou não dá certo e a coisa acaba. E a relação de amizade, tudo, é um negócio também muito complexo, porque é muito intenso. Vivendo, respirando com tudo. Então você chega num ponto que é ultra intenso, aquelas pessoas são mais do que a sua família, um negócio surreal, mais que seus irmãos e não sei o que, só que uma hora aquela coisa explode, assim, implode, sei lá. E isso eventualmente aconteceu. De diversas formas isso refletiu, assim. E eu acho que é super natural também. Mas eu tô falando assim, mas nessa época lá que vocês estavam ainda no vamos falar assim, entre o struggle, né, entre a dor ali, e vocês terem sido assinados, como é que foi essa época aí da convivência? Então, quando a gente foi pra essa casa, outra coisa, a gente devia cada um ter ido pro apartamento, né? Ter o seu momento, né? Só que não, obviamente não, a gente queria curtir junto, e pô, vamos morar na mesma casa, vamos dividir quarto. Era eu, Gustavo e Jean e TC, dividia quarto. E foi do caralho, vivemos intensamente esse rolê.
fazer turnê. É o que a gente queria passar o tempo juntos. E a gente, né, se adorava e tal, e curtia fazer o som junto e tal. Mas é isso, eu depois de ser produtor, muitos anos agora, eu vejo claramente as relações das bandas, eu vejo as tensões, eu vejo tudo acontecendo ali com muito mais clareza, assim, que na época você não vê, né? Você tá ali, né, vivendo aquele momento que é legal pra caramba também. Mas eu acho que tem isso, tem meio que um prazo de validade, assim, pra coisa, sabe? Aí, beleza. Bom, cai o record deal, que acaba lá, pá, e aí? Cada um vai um pouco por si, assim, se virar. E aí eu tipo, arrumar um emprego, tal. Aí eu fui pra mesma loja de sapato, que eu tinha um emprego, bati lá de novo. Aí como eu tinha uma relação legal, eu tinha saído de lá, não saí assim... Obrigado. Não, eu saí, pô, valeu demais. Acertei na loteria. E eu achei que nunca mais ia voltar lá, mas voltei. Como é que a vida é, né, cara? E aí voltei e eles falaram, pô, legal. Como é que a vida é? Cara, sai da loja de sapato, desculpa, mano, mas isso aí é uma analogia do cacete. Eu sempre falo, né? A vida é uma roda gigante, né? O cara sai da loja de sapato, acerta na loteria. Uma rodinha, uma roda média, mas tem as rodas grandes também. Sai da... Pô, cara, que surreal. E aí volta pra... Beleza. Sim, aí voltei pra lá, ralando pra caralho, aí guardando o dinheirinho que a gente tinha, assim, porque eu não sabia quando que ia ganhar. Pô, vamos guardar isso aí pro futuro, né? No Brasil nem era muito grande e tal. E aí fomos morar em Hollywood, eu, TC e tal. E eu lembro de fazer um macarrão de manhã... Colocar numa vasilhinha, pegar a bicicleta, descer para trabalhar lá na Merrill's, lá de Hollywood até Merrill's, comer lá no chão, lá trabalhar mais de 8 horas por dia. E mesmo assim a gente falou, vamos arrumar um lugar para ensaiar. E não acabou, não. Sim, sonho não acabou, eu lembro. não. Vamos nessa. E a gente tinha o estúdio mais barato de Hollywood, de aluguel era $200, uma salinha minúscula. E a gente ensaiava todos os dias. E começamos a fazer um novo repertório, meio com tudo que a gente tinha aprendido, assim, nesse quesito de como fazer isso funcionar, como fazer essa música se tornar um pouco mais acessível, sem a gente perder a nossa essência, assim. Então a gente foi desenhando um novo disco, que acabou se tornando um disco do Dora, chama Liberty Square, e nisso a gente conheceu o Tom Russo, que era um cara que tinha gravado o Audioslave, gravou os 2 discos do Audioslave. Eu não sei como que ele conheceu a gente, mas ele curtiu a banda e falou, ó, eu gravo vocês de graça, e a gente tenta vender isso para uma gravadora. E a gente foi gravar num puto estúdio de novo, com a mesa Nive e tal, a porra toda. E só que foi um processo longo. Que ele teve que gravar o segundo disco do Audioslave no meio disso. Então a gente esperou. Que era, né, tipo... Era o rolê dele, né? Não, e era a banda, né? Era tipo a banda assim, da época, né? Do momento, de rock e tal. E ele era um cara mais foda, assim, de engenharia de som. Depois ele fez até aquele último disco do Johnny Cash, ele trabalhou como engenheiro de som com a Silvia Massa. Que o Rick Rubin, eu acho que o Rick produziu, Rubin né? produziu, exatamente. Que soa lindamente até hoje. Maravilhoso. Enfim, a gente foi gravar com ele, foi uma puta experiência foda pra mim como guitarrista também. Foi um lance legal que ele fez com a gente, que quando a gente foi gravar, a gente fez todo mundo junto, né? Fazer o tracking pra gravar a bateria e tal. E depois a gente foi gravando separado. Aí rola aquele lance da banda, né? Todo mundo quer colar na gravação e ficar lá. Ele falou, ó, eu vou gravar agora guitarra com o Léo. Ninguém vem aqui, não. Aí eu fiquei só eu e ele gravando guitarra. E foi muito legal, porque... Fica à vontade. Você fica à vontade, não rola aqueles lances de convivência, não rola aquelas podadas de banda. Pô, não tenta isso não. Não, isso não é legal. Então a gente teve essa liberdade, ele já sacava isso, aplicou isso e o resultado foi muito legal. Todo mundo da banda curtiu, foi um processo foda que me marcou muito, assim, desse jeito que ele fez essa produção. A gente fez esse disco e no fim de 2005 a gente fez o tal do Shop Around, né, que eles falam. Você vai Shop Around. mostrar para as gravadoras. Oferecer. E nisso a gente foi fazer um showcase para Capitol Records em 2005. Uau, já estamos em 2005. Já estamos em lá 2005. no estúdio da 4 Capitol? anos já. Não, um outro estúdio, acho que era o SIR. Aquele clássico. Pra quem não conhece, aquele é um prédio redondo. Maravilhoso. Sim. Em Los Icônico. Angeles, super clássico. Se não me engano, foi desativado recentemente. Foi desativado? Acho que sim. Fiquei sabendo. Que é super icônico em Los Angeles. Maravilhoso. E a gente foi fazer esse showcase. Eu lembro que eu tava indo casar com minha namorada na época, americana e tal. A gente ia casar na Itália, que a gente inventou esse rolê. Enfim, eu tava trabalhando lá, já na loja de guitarra, desse cara que eu conheci lá atrás, quando eu morava no carro ainda, na van. E aí, era na noite anterior para essa viagem minha. E a gente fez o showcase. E aí eu fui, peguei esse voo. E quando eu cheguei, a gente chegou em Amsterdã, tinha um e-mail lá assim, falando, galera, rolou.
Capitol Records quer assinar com a gente. É isso aí. E o meu empresário na época era o David, falou, faça o rolê e volta que a gente vai botar pra quebrar aí ano que vem e tal. E aí eu fiquei nas nuvens, né? Nossa. Casando, Capitol Records. Aí andava na rua, você tocava Coldplay, falava Capitol Records. Coldplay no início. Coldplay no início. Aí, beleza, voltamos pros Estados Unidos. E aí o nosso empresário falou assim, ó, o presidente da Capitol quer ver vocês tocando. E a gente já tinha feito o showcase, né? Pro A&R, que é uma figura que tinha o poder de assinar a banda. Aí o presidente, que era um cara chamava, como é que ele chamava? Adam Slater, um negócio assim. Ele tinha produzido o primeiro da Fiona Apple. Uou. É um cara que foi presidente da Capitol muito rapidamente, logo depois ele saiu. E é um cara que curtia Beatles, curtia outro rolê, que não tinha nada a ver com esse som que a gente fazia, que era meio moderno e tal, e pesado. Aí a gente foi tocar pra ele, era até um estúdio que o Red Hot ensaiava, assim. E a gente foi, tocou, fez a mesma coisa, deu tudo ali. E aí no fim ele falou, cara, acho que não vai rolar. Aí isso ele, logo depois cara, da isso audição? são as piores, velho. meio alguns dias Bater na depois. trave, bater na trave, isso aí arrebenta, velho. Aí ali, aí começou, aí o sonho foi acabando. O famoso John Lennon, The Dream is Over. Não, porque são aqueles baldes de água fria, né, cara? É, Que você Isso o toma- combustível vai acabando, né? Cara, vai. ninguém aguenta isso não, tomar tantos foras, né? Uma hora você fala assim, cara, será que eu tô no lugar certo? Não é isso? total. Pra mim foi. Isso já era o quê? quê? 2006? Isso era, exatamente, era virada do ano, que esse lance do meu casamento foi fim de dezembro, já era o comecinho de 2006. Caraca. E aí a coisa não rolou, aí a gente, aí começou cada um ficar um pouco mais por si, cada um tomar seu rumo, assim, e aí eu falei, acho que eu vou ficar aqui nos Estados Unidos mais um tempo, cara. Tava com a minha mulher lá e tal. E ao mesmo tempo, assim, ela queria ir pro Brasil também. E aí durei lá mais um pouquinho. Aí foi aí que a gente voltou. Mas antes foi aí que disso, a gente fez você- o disco com você depois. Você me contou, eu vou chegar lá, mas essa história a gente tem que ter, cara. Você me conta, né, que uma vez você tava lá na loja de guitarra, né? Aí chega um cara que você achou o cara da mendigo. Não, pois é, aí eu trabalhei anos história. entre 2003 a 2000 até 2008, porque quando eu voltei pro Brasil, eu ainda ficava indo pra lá Você ficava e indo e ficava voltando. alguns meses lá, ia e voltava. E eu tinha esse emprego lá, esse cara, o John, falava, velho, você chega e você tem seu emprego. Eu já tive situações que eu cheguei do voo, peguei o táxi, sei lá, eu peguei o ônibus e fui trabalhar direto. E eu trabalhei muitos anos lá. Vida nos Estados Unidos, meu amigo, ninguém acha que é só, vai. Muita relação. Porque day off que você fica exausto, tem que lavar roupa, enfim, é isso aí. E aí, trabalhei lá muito tempo e tem histórias infinitas. Essa Aí daí. chega o cara... Você achou que o cara Aí era numa mendigo. dessas histórias, eu tava lá um dia e tal, eu tinha um balcãozão. Isso dentro da loja, dentro da loja. Dentro da loja eu ficava muito lá sozinho também, que já tinha confiança lá do pessoal. Então, às vezes eu ficava só eu na loja, uma loja enorme, assim, com muita coisa vintage, absurda, muita coisa incrível, rara, assim. E era uma loja que era frequentada mais por produtores e músicos mais famosos, porque se eles fossem na Guitar Center, tinha muito assédio, ela tirava muita foto. E a gente tinha uma política ali de zero assédio, zero fotos. Era uma época também que não tinha tanta essa coisa do celular. O celular veio em 2008, essa coisa do iPhone, né? 7, né? E aí, a gente tinha esse lance, então beleza, a galera ficava à vontade, então a gente recebia muita gente famosa e tal. E numa dessas aí eu tava lá, de bobeira, limpando o balcão lá, e alguém chegou assim, debruçou no balcão, fedendo muita naftalina, assim. E lá era Hollywood, assim, de vez em quando entravam os mendigos e tal. E aí eu falei, vamos lá, né? Eu já tive mendigo que cuspiu em mim, tive várias situações, sabe? Por xenofobia também. E aí, eu falei, vamos encarar essa. Aí, quando eu subo assim no balcão, eu olho, é o John Frusciante. Só isso. E ele já fala assim, velho, eu quero esse pedal aqui, isso aqui também. Aí ele falou, ô Omar. Aí tava com o Omar Rodrigues, dos Marras Volta, atrás dele já. Sim. Acho que você vai querer esse aqui também, separa esse aqui, esse aqui, esse aqui. Aí fala, qual o extrato que você gosta aí, anos 60, assim, legal? Fala, tem essa aqui que é doida. Aí dei pra ele, tocou um pouquinho e tal, não sei o quê. Falei, doido, velho, eu vou levar tudo e tal. Aí vai passar um cara aqui depois e acertar com você e tal. Aí depois foi um cara lá, vende tipo $25 mil. Uou! E aí depois ele voltou. Lá? Quem mais você atendeu lá dessa galera, assim? Tem uma história que é engraçada também da Lauryn Hill. Conta, mano. Essa história é engraçada. Que a Lauryn Hill chegou lá e
tava eu e o John, que era o dono da loja e tal, e o John tava fazendo alguma coisa lá, e eu fui atender a Lauryn Hill e ela chegou falando, eu tava com um cabelão, assim, um frozão, assim. Lembro também dessa época. E ela falou assim, onde você corta seu cabelo? Eu falei, eu mesmo corto. Legal, gostei, não sei o quê. Aí eu falei assim, pô, eu quero sacar esse pedal. E ela, eu não sabia que ela tocava guitarra, mas queria sacar os pedais. Aí peguei todos os pedais pra ela, falei, senta aqui, vamos tocar comigo aqui. Olha! Aí peguei uma guitarra, ela pegou outra, a gente ficou tocando. Aí ela saiu, assim, do nada. Falei, cara, eu olhei pro John, o chefe, assim, falei, ué, estranho, né? Beleza. Aí volta um camarada, assim. Ele fala, tudo bem, então a Miss Hill tava aqui, ela queria continuar aqui, ela achou legal, vocês e tudo, mas tem algumas regras pra lidar com ela, você tem que falar Miss Hill, você só pode falar com ela se ela falar com você, ela não aperta a mão e tal. Aí eu olhei pro dono da loja e falei, se você quiser, velho. Beleza, aí ela voltou, não fiz nada do combinado, né? Beleza, tratei ela normal, ela também ficou de boa, continuamos tocando e tal, e nisso chega o Billy Corgan no Smashing Pumpkins. Tá brincando? No mesmo rolê? mesma hora. Que rolê aleatório. E só eu, de vendedor, e o chefe lá atrás trocando Faltou só o Ronaldinho Gaúcho nesse rolê. Eu já conheci muito, o Rodrigo Amarante já foi tá, lá. Mas vai lá. Muitas pessoas legais. Enfim, chegou o Billy Corgan e queria testar um Big Muff antigo, que era um pedal que ele usa, clássico, só que a gente tinha um Big Muff específico de tal época, era muito caro e tal. Beleza, ele pegou, aí eu dei uma Stratocaster anos 70, fim dos anos 70 pra ele, que é o que ele curtia, aí ele já ficou assim, tipo assim, você me saca, né? Aí ele tocou e tal, aí falou, velho, isso a Lauryn Hill lá tocando a guitarra. Aí ele falou, pô, é caro esse pedal. Eu falei, então beleza, valeu e tal. Aí ele foi indo embora, aí eu voltei pra atender a Lauryn Hill, aí ela chegou, get that white guy, I wanna talk to that white guy. Chama aquele branquelo lá, eu falei, beleza, vamos lá. Aí sai na rua, ô, Billy, não sei o quê. Aí ele vem, entra na loja e faz assim pra ela, tudo bem? Pra ela. Aí ela fala, I don't shake hands. Uou! Ela não cumprimentava, né? E ela falou isso pra ele, né? Falou. Mandou essa pro Billy Corgan? Ele ficou super de boa. Você sabe que isso aqui vai parar em tudo quanto é lugar, esse corte aqui. Vai, tá bom. Aí ele ficou super de boa. E falou, beleza. Tal. Aí, o que você manda e tal? Aí ela falou, pô, eu tive um sonho, sei lá, que a gente ia fazer uma parada juntos. Aí eu falei, pô, vamos fazer, a hora que você quiser e tal. E ele foi super gente boa, assim, coisa que na época a gente como fã ali, parecia que ele não era um cara tão gente fina. Ele escutou algumas coisas assim, né, que não anda muito com segurança, aquela história toda, não parece que não. E aí foi esse episódio engraçado, assim, que teve doideira, essa interação deles. E eu lá no meio daquilo tudo. Aí depois ele vai embora, continua lá com a Lauryn Hill, atendendo ela. Depois ela volta lá depois, outro dia. Aí pede pra eu fazer um pedalboard. Enfim, a gente... Mas aqui, comprou? Ela comprou? Comprou várias coisas. Então, beleza. Foi, voltou. E comprou. Não cumprimentava ninguém e tal. Não cumprimentava ninguém e tal. Nada dela, tinha o rolê dela. Ficava escutando música clássica no carro, lá enquanto o cara acertava. Cara, é muito louco isso que você tá falando do Lauryn Hill, porque a Lauryn Hill, outro dia eu tava vendo... Outro dia não, 2 dias atrás eu tava vendo um bate-papo com o Marley, não lembro qual o nome dele, Marley, que foi casado com ela. Ele só chama ela de Miss Hill a entrevista inteira. Não, because Miss Hill conta uma história muito legal, né, que ele já tinha 2 filhos e foram morar, né, juntos e tal. E assim, ele falou uma frase que eu achei interessantíssima. Ele falou, quem você conhece que tipo, até hoje tem um álbum que é hit do início ao fim, tem uma carreira de, sei lá, 30 anos com um álbum quase, né? Assim, fora o Fugees, claro. Sim, mas genial, assim, o álbum solo dela, né? Incrível, né? Tem um que é One Hit Man, One Hit Woman e One Hit Album. Mas é um legado incrível, né? Que ela fez Não, pra ela. tem que dizer. Eu acho ainda assim... Mas eu queria te perguntar sobre... Tem algumas coisas, você tem uma história que é uma montanha-russa, né? Você abre mão de tudo, vai morar numa van, tem um ápice ali do Rock in Rio 2001, tocando para 250 mil pessoas, abre mão de tudo, põe o que tem no bolso, vai para Los Angeles, mora dentro de uma van durante 2 meses. No final desses 2 meses, você assina um mega de um contrato com uma gravadora,
roda 2 anos, depois volta praticamente aquele negócio do banco imobiliário do jogo, né? Sim. Joga o dado, volte 20 casas, começa tudo de novo. Nossa. Aí tenta, quase chega lá, aí não dá certo, volta pro Brasil. A gente trabalha junto no álbum, vamos chegar lá. Assim, como é que foi essa volta pro Brasil, aí, cara? Assim, depois disso tudo, dessa coisa toda, chegou um lance que a gente falou, pô, acho que deu, né? Essa história aqui deu, vamos voltar. E aí nisso a banda... Saíram com o sentimento de deu certo, deu errado, meio acabou, The Dream's Over, né? Foi. E aí nisso, a banda também já estava desfacelando, vários outros problemas internos e tal. E aí nisso, o Jean já tinha saído da banda. Foi tocar com Sepultura? Ainda não. Não. O TC já saiu também, e ficou eu e o Gustavo. E aí, o nosso amigo Debarry, que era de outra banda e tal, que estava lá já fazendo umas músicas com o Gustavo. Na verdade, o Gustavo e o Debarry já estavam fazendo essas músicas. E eu, como já vinha trabalhando com o Gustavo há muitos anos e tal, falei, pô, vamos continuar, né? E decidi voltar pro Brasil. E aí, nisso, eu não sei como que a gente te conheceu. Eu também não sei. Silvio, será que foi o Silvio? Bibica, talvez. Silvio, Silvio Gomes. Silvio Gomes, com ele, que trabalhou anos com Sepultura. Figura lendária da música, né? Hoje roda o mundo fazendo produções internacionais. Stage manager, Mas e aí? Grande amigo. Foi exatamente ele. Mas como é que esqueceu, né? Enfim, aí ele conectou a gente e nisso a gente queria fazer é só cantar em português, né? Agora vamos tentar o que o Tom Capone falou anos atrás. O Tom já não estava mais entre nós, infelizmente. Rest in peace. Sim. E a gente falou, pô, vamos tentar agora em português, né? Vamos ver. E fomos fazer esse trabalho. A gente acabou fazendo com o lançamento pela Som Livre, com a produção do Henrique. E foi uma experiência bem legal, diferente, mas eu já estava no fim da linha ali, com tudo. Isso foi tipo 2011, por aí? Não, antes. Foi antes? Tipo 2008. Eu lembro desse... 2007, Caraca, 2008, né? Eu lembro dessa história. É muita emoção num prazo muito curto, né? Nossa, mano. Não, e nisso eu já tava divorciando, já no meio desse disco. Doideira. Ela veio morar no Brasil? Veio morar aqui também. E aí, como é que foi a adaptação? Não foi. Bela definição. Não foi. Mas enfim, então tinha todas essas coisas que estavam acontecendo na vida pessoal ali de cada um tinha, né, muitas coisas rolando. A gente fez esse disco, só que eu pessoalmente, eu já tava em outra, musicalmente, assim, eu já tava ali, pra mim era o último respiro daquele tipo de som. Já tava claro. Que aí você saiu e foi montar o seu estúdio. Não, na verdade eu já tava montando. Eu já tava montando o Transmissor, que era uma banda. Banda sim. Que eu tinha começado com o TC, que fazia parte do disco. Curto pra caramba. Lá nos Estados Unidos. E a nossa primeira apresentação foi nos Estados Unidos. Do Transmissor? Do Transmissor. Você lembra a primeira vez que eu te conheci? A primeira vez não, que você foi lá no que eu tava lançando a bota lá e tal. E eu falei, lembra como é que chamava o Transmissor? Lembra? Transmissor. Eu li em inglês, eu falava assim, pô, cara, tô amando essa... Porque, só abrir um parênteses. Tanto é que a gente utilizou uma música de vocês numa campanha publicitária da West Coast, que eu fiz. Pô, velho. Legal. E até me emocionei, que agora que passa um filme na cabeça, assim. E eu lembro que eu falei assim, a West Coast lançou a bota, que eu assinei com o The High, e eu podia, virou um fenômeno essa bota, e eu podia escolher pra quem eu presenteava, quem fosse. A bota bombou tanto, e eu também, esse meu jeitão, falei, cara, só pra quem eu E eu não sei como eu descobri, eu não sei se eu te chamei, falei, cara, eu curto seu trabalho pra caramba, né? Vou lançar tal dia, e você foi lá, e eu te presenteei, né? Sim, e eu falei assim, pô, cara, além de tudo, eu tô amando essa banda sua nova, Transmissor, que eu ouvi ela no rádio. Falei, cara, Transmissor. Vai lá, foi mal, mano. E a gente começou essa... E foi até engraçado que a primeira vez que a gente se apresentou foi num coffee shop, num bairro lá em Los Angeles, que chama Los Feliz. Sim. Tava eu e TC só. Acho que foi a primeira vez que eu cantei em público na vida, assim, porque eu era guitarrista, só que a gente começou a fazer as músicas e eu comecei a cantar. E aí nisso, a gente tava lá antes de começar, passa o James Valentine, Maroon 5, guitarrista, que era brother meu, que ele morava lá do lado. Aí eu falei com ele, velho, a gente vai tocar aqui agora. Aí ele falou, pô, marquei com a galera de ir no cinema ali, mas então eu vou sacar. Aí entrou.
viu o show da gente e depois falou, velho, vamos lá pra casa, vamos tocar. A gente começou a tocar bossa nova, pegou o livro do Tom Jobim, a gente ficou na casa dele. Mano. Que depois eu fui ver, ele vendeu pro Brad Pitt, que era uma casa, foda. Eu tava assim, vendo uma notícia aleatória, né, no Instagram, assim, eu conheço essa casa. Brad Pitt, não sei o que, New House, não sei o que. Era a casa, comprou do guitarrista Maroon 5, enfim. Aí foi uma noite linda, assim, que a gente fez nosso primeiro show, esse cara foi lá, deu uma moral pra gente. Aí foi meio revigorante. Ele falou, pô, ainda tem esperança, né? Vamos lá. Então, a minha paixão ali musical já estava mudando. Esteticamente, eu queria fazer outras coisas. Porque o transmissor é mais lo-fi, né? Tem muito relação com a música brasileira já, que eu fui me apaixonando enquanto eu morava lá fora. Então tem a coisa do Clube da Esquina, tem a coisa das raízes, aquele clássico do brasileiro que vai morar fora. Que saudade, começa a valorizar. Exatamente, que primeiro você só vê as coisas de fora, você acha legal, você quer aquilo, e depois você vê, pô, ali do lado, lá em casa era muito mais doido, a galera é genial, Santa Teresa. Você tá maluco. E a gente foi apaixonando por aquele rolê, então o rock ali, aquela coisa formatada, quadrada, daquele jeito, assim, já foi ficando meio pra trás pra mim, sabe? Então aquele disco é simbólico pra mim, que é meu último respiro. Acho que inclusive foi o último álbum que você gravou com eles, né? Foi. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, é interessante que a gente vai provavelmente entrar numa parte que é exatamente o Léo hoje. Sim. Quando eu falo Léo hoje, é o Léo produtor, e você tem uma assinatura absolutamente estética, uma assinatura de sonoridade, você gosta de equipamentos antigos. Sim. Não necessariamente, e que eu acho isso interessante, não os melhores, mas os que têm uma assinatura sonora. Sim. E isso veio exatamente dessa sua descoberta da música brasileira, do transmissor que era mais tranquilo. Adoro. E aí você entende que a sonoridade é uma coisa que você gosta, inclusive é uma coisa que nos liga, a gente fala muito de equipamento, né? Não necessariamente, você tem isso aqui, eu também tenho. Não, normalmente não são equipamentos caros, mas que às vezes marcaram uma época, né? Sim, porque todo o meu processo assim de ser um produtor, de ter um estúdio, foi muito natural, assim, porque eu não venho de uma família que tem dinheiro de verdade. E, assim, para você ter um estúdio, na nossa época, só gente que tinha muita grana tinha estúdio. Porque só o projeto acústico era infinitamente caro, os equipamentos eram muito caros, importados. Então, quando eu voltei dos Estados Unidos, a gente fez o transmissor, o TC e o Henrique, que é o parceiro dele, guitarrista, que toca com o Lô há quase 20 anos agora, eles fizeram um estúdio. O TC já tinha essa ideia, ele voltou dos Estados Unidos com os equipamentos, com a placa de som, com uma parada, e eles começaram o estúdio deles, que chama Frango no Bafo, que era um lugar que vendia frango no bafo. Já foi em vários lugares, hoje em dia na Serra. Isso. Mas a primeira versão dele foi no Barro. Serra é um bairro aqui de Belo Horizonte. E o primeiro Frango no Bafo foi no Alto dos Pinheiros, que era onde os meninos cresceram, e aonde aí a família... do outro lado da cidade. Isso, que a família do Henrique tinha um lugarzinho que vendia frango no bafo que eles transformavam no estúdio. E ali foi uma puta história. Eu ia lá direto ensaiar e tudo. E eu ainda não tinha essa ideia de também gravar. Enfim, eu tava ainda buscando essa coisa de ser artista, de viver da arte e tal. E nisso, chegou um momento que eu quis fazer o meu disco solo, meu primeiro disco solo. Sei. E eu tinha uma placa de som, uma M-Box e um microfone. E eu falei, vou fazer só com isso mesmo. E fiz, com um negócio em MIDI, que tinha uns sons de Mellotron e tal. Isso foi... Não foi aquele japonês não, né? Não, isso foi o meu segundo. Esse primeiro foi em 2012. E aí quando eu lancei esse disco, muita gente da cidade curtiu o som dele. Falou, pô... E é legal. Que doido o som desse disco. É legal. Que massa. E aí, uns amigos, o André Travasso, que teve várias bandas, o Câmera, teve o Muns, agora que eu fiz, né, uma parceria imensa com eles. Ele foi um dos primeiros que vieram gravar comigo, e outro amigo meu belga também, que queriam que eu contribuísse ali com aquela sonoridade que eu estava, né, criando ali. E aí, depois dele veio outro, e veio outro, e veio outro, e veio outro. E a coisa dos equipamentos veio com o que eu conseguia comprar. Então, tipo assim, eu não tinha grana para comprar um Neumann, para comprar um preamp. Neumann é um microfone caro, caríssimo. Né? Qualquer Neumann é muito caro, né? E é um puta microfone legal. Então eu fui tendo que entender o que era legal, o que não era tão caro. Aí eu fui pesquisar, pô, essa mesa de som aqui ninguém tá manjando, mas ela é legal, porque eu vi um outro cara falando. Legal. Aí eu comprava aquilo. Tipo garimpando mesmo. Garimpo total. Até que eventualmente meu último disco que eu lancei agora em 2021,
22, Sei. chama Flea Market Music. Eu adorei também. Que é esse símbolo do... É por isso que chama? Também, porque eu sempre fui fã dessas coisas, mercado de pulga Sim, e tal. também. E foi como eu construí meu arsenal de instrumentos. Então eu não tinha uma Gibson Les Paul maravilhosa. Eu já tive, e tive que vender. Eu tive que vender todas as minhas Gibson. Vendi pro Samuel. Boleto chega, né, amigo? Vendi Amp Orange, vendi tudo. Teve uma época que eu fiquei sem guitarra nenhuma. Eu tocava com guitarra emprestada. Caraca. E aí eu fui reconstruindo aos poucos, à medida que eu ia trabalhando. Eu falei, vou comprar esse microfone, vou comprar isso aqui. Até que eventualmente eu consegui comprar coisas legais. Hoje em dia eu tenho um microfone RCA, eu tenho um Neumann, tenho uns lances bacanas. Você virou, Léo, aqui entre nós aqui, mano. Não só entre nós, né? Cara, você virou uma referência, velho. Porque, por exemplo, a gente tava falando outro dia de um projeto e um artista, e na hora os dois, a gente olhou um pro outro e falou assim, isso é a cara do Léo. Lembra? Foi mesmo. Na hora a gente olhou e falou assim, isso é a gente tava ouvindo, arrepio, cara. Isso é a cara do Léo. Tipo assim, Foda. é aquele som meio lo-fi, né? Assim, cara... Só explicando, eu sei que eu sou o tradutor aqui do podcast. Lo-fi. Lo-fi Low frequency, né? Mas assim, é um estilo que Adoro. não é assim que busca os elementos, Todas as a preciosidade. Não. Traduzidas. Exatamente, Mas é um estilo de música, de estética musical que está super em evidência. Sim, que sempre Existiu. Sempre existiu, né? Nick Drake. O próprio formato de gravação e a evolução da gravação vai evoluindo de ser lo-fi, vamos dizer assim, até... Acho que o fim dos anos 70... O reggae tem muito de lo-fi. Mas Né? é total. É todo, né? Porque a gente não tinha dinheiro, isso os que eu ia falar, o estúdios eram lo-fi super vem disso, simples. cara. Do cara gravar no As gravações de reggae são maravilhosas. E é isso, eu tinha que espremer leite de pedra. Eu vou só contar tinha. um negócio muito engraçado. O Skank começou, a gente começou, a referência era o reggae, na verdade o dance hall, que era a vertente eletrônica do reggae, beleza. E aí a gente começou a ter dinheiro, falou assim, cara, nós temos que comprar exatamente os equipamentos que os jamaicanos têm. Aí a gente eu mesmo comprei teclados caros e tal, não sei o quê, e procurava imitar aquele som dos discos. Não conseguia. Até que eu custei para entender que, na verdade, eu nunca ia achar isso num equipamento ótimo. Sim. Porque eles usavam equipamentos baratos para poder gravar isso aí. Sim. E gravava em fitas, a fita usada, deve ser reusada e tudo... Enfim, mas aí vinha o charme, vinha a alma do negócio. Né? Você escuta um disco de reggae, você escuta um disco todo polido, perfeitinho. não é a onda, Não né? é, Não né? é a onda. Agora, Léo, me conta. Você ganhou um Grammy Latino, né? Sim. Cara, como é que é? Ir dormir e acordar bom com Grammy? Cara, é um negócio que marca bastante, que foi... Que não é algo que eu procurava, né? Mas que aconteceu por uma junção de fatores incríveis, assim. Conte-me. Eu fui estrear a terceira locação no meu estúdio, e a que eu acabei de sair, Vamos falar disso também. numa casa muito legal, aqui no bairro Belvedere, aqui em Belo Horizonte. E a primeira gravação foi com um camarada que chama Zé Ibar. Pra mim, um dos e eu grandes tava nomes. pintando a parede às 7 da manhã para receber eles lá. Ele ia participar do disco dos Meninos da Parte, e ele foi lá fazer essa participação. Então, o Zé foi a primeira pessoa que gravou lá no estúdio, junto com os Meninos da Parte, que eles são, parece que eles Foi o primeiro Zé Ibarra, mano? Lá nessa locação. Nessa época, eu fui... E ele foi participar da música dos Meninos, que eu tinha produzido, gravado até em outro estúdio, no Sonastério. E aí a gente bateu um lance muito legal de amizade, assim, meu e do Zé. A gente começou a trocar muita ideia, ele é muito mais novo que ele é molequinho, eu lembro dele ele tinha no Dônica. 23 na época, hoje ele tem 27, não sei, no Dônica, né? Um tempo. Depois fez... A gente ficou aquela coisa, trocou livro, se falava e tal, e aquilo foi passando com o tempo, e aí um dia ele me ligou e falou, velho, eu tô com um projeto com meus amigos aqui do Rio e tal, meus amigos de infância, aqui a galera, e a gente tá pensando em talvez gravar umas coisas aí, gravar umas guitarras e tal, não sei o quê. E aí passou, aí não rolou. Ele falou, pô, a gente teve que gravar aqui mesmo e tal. Aí foi passando um tempo, aí ele falou, velho, eu queria mixar esse lance com você. Então, Gênio. eu falei, bora. E aí os meninos foram lá pra casa.
hospedar lá em casa, todo mundo. Lucas, Conta Dora, pra galera Júlia. quem são os meninos. Uma da bala. Sim, aí o famoso Bala Desejo, que não era nada, era Aham. grandes Mas eles têm pedigree talentos. também legal, né? Muito Morango pedigree Bal. e muito talento. Porque a galera fala muito, eles são isso, Não. aquilo. Mas eles são muito, mas muito Você talentosos. vê o Dônica, cara, na época que Sim. eles estavam ali, você vê o Zé Ibarra e fala, esses moleques Sim. tomaram o quê, bicho? E é aquilo que a gente estava falando antes. É a Fala o quê? mistura... Eu não conheço, mas a galera É a fala. mistura. O Eu Luquinha vi ele é tocando, diretor toca pra artístico do caramba. Caetano Veloso, produziu Então, o Meu Coco. Toca guitarra com o Caetano. Toca muito, toca pra piano, caramba. O toca- moleque é... Eles são uma mistura, pra mim, do talento artístico com o conhecimento teórico, assim, porque eles são muito preparados musicalmente. Eles sabem tudo que está acontecendo musicalmente. Então foi um grande aprendizado, uma grande troca ali com eles, muito legal. E nisso os meninos foram lá para casa, todo mundo dormindo lá em casa, lá todo mundo junto, arrumei um quarto lá para eles. Pegamos Covid junto. Aí eu até brinco que o meu Covid tem pedigree, veio do Caetano, porque o Lucas Nunes pegou. Prepare, mano. Isso era Natal, Aham. era no Natal de Covid 2021. pedigree é foda. E a gente decidiu, eles iam voltar pro Rio e eu ia terminar a mix sozinho. Só que a gente pegou Covid, então eles acabaram ficando lá mais um tempo. A gente continuou trabalhando. Eu terminei depois a mix. E aí o disco saiu no início de 2022 e foi aquele estrondo, assim. E eventualmente foi pro Grammy e ganhou. Aí foi do caralho, surreal, assim. É um disco que, igual a gente tava falando na história da estética, um disco tem uma estética muito... O que você acha Muito dessa bem nova definida, safra, né? cara? Tipo, Bala Desejo, Gilsons, essa turma. Cara, eu sou muito fã, assim, eu sou suspeito pra falar que eu realmente adoro o trabalho deles. Agora, já tô trabalhando com o Zé, já no disco novo dele, tá chegando, mixei também. Tem um projeto com o Lucas Nunes, a gente fez um disco meio que na praia, com a fita cassete, completamente lo-fi. Vocês fizeram com a fita cassete? É um disco acidental. Não, você tem um gravador de cassete de 8 pistas, é 8 ou 4 Tenho- pistas? Esse, na verdade, de 8 é um... Eu já vi lá no É estúdio de 1 lá. quarto de polegada, ele não é tá. cassete. Mas eu tenho um cassete Você de tem um 4. cassete de 4, É. porque eu já vi isso lá. Só que no verão de 2 anos atrás, eu tava em Moreré, na Bahia, e levei de 4, na verdade é 2 canais, mas você Deve ser um expande pra Tascam, cá. né? Tascam daqueles Sei porta-estúdio. qual é. E eu levei de bobeira pra eu ficar tocando e tal. E nisso o Lucas tava lá, eu nem sabia, a gente se encontrou, aí depois ele começou a ficar lá em casa, nessas férias, a gente passou essas férias junto, e a gente acabou gravando umas paradas junto. Eles são super fãs da música mineira também, né? Os caras, tipo assim, eu lembro... Milton. O Zé tocou com Milton. Milton há muito tempo. E tal. A gente se encontrou, a gente foi pra esse show juntos, cara. A gente foi junto no show do Esqueci Milton. disso. É. A gente foi pro show do Milton Nascimento juntos, encontramos Sim. no hotel Sim. e fomos juntos. Cara, Foi vida foda. louca. Aqui, quero saber dos planos futuros, mas antes eu quero te dar um presente pra você levar pra onde você tá indo, que é do Pedrinho. Aqui, ó, demais. icônico. Abre aí pra ver se você gosta. Você falou do cabelo. Quando você voltar de onde você está indo, você vai passar lá pra ganhar o corte. Pra ajustar, fazer um quero, telhado não, aí, um ajuste no telhado. Eu Porque quero você vai ir voltar antes. Você vai voltar. Quer ir antes? Tem que ir antes Ué, de então viajar. demorou. É. Aqui, ó, já ganhou um corte então do Pedrinho. Pô, vou lá. A gente vai armar isso aí com certeza. Provavelmente, inclusive, quando a galera ver esse episódio aqui, já vai ter foto sua Que lá esse no último Pedrinho. corte eu que fiz em casa com a máquina, assim. Não me diga, sério? Dá pra ver. Então, Mas- enquanto isso, a gente faz um corte, porque eu preciso ir ali. Vai lá. Não, pode ir que a gente continua conversando aqui. Cara, me conta um pouco dessa sua ida lá pra... Me conta as novidades. Pois é, então, aí recentemente o contrato dessa casa que eu tava alugando, né, que eu morava e tinha um estúdio que foi icônico, assim, foi uma grande Ilha experiência. do Corvo. A Ilha do Corvo, que já teve várias locações, já começou numa galeria comercial Fui lá. minúscula, teve uma outra sala um Não pouquinho fui. maior. Não, você foi na segunda, você não Você foi na não foi? primeira sala. Na primeira loja que eu fui, que era ali na Nossa Senhora do Carmo. Isso, mas eu fui lá é várias porque vezes. teve 2 salas lá na Nossa Senhora do Carmo. Ah, saquei. Eu acho que você foi na segunda, que já era um pouquinho maior. Entendi.
Não, fui nas duas. Não, você foi nas duas. Fui você nas foi na duas. primeira, tô Que lembrando. uma que você subia Sim, escadinha, sim. a outra Eu que tô era lembrado maior. agora também. A gente fez um jingle. Só não fui na terceira, mano. E eu me culpo muito por isso, porque é ali que eu acho que rolou acho que ele meio que configurou, assim, né? uma... Você com os looks. Lembra que eu ficava comentando? Motorista de táxi, eu ficava discutindo look. Anos 70. Adorava. Mas me conta mais, ó. Ali que foi que eu acho que o estúdio se estabilizou mesmo, assim, tinha mais, né, estrutura, uma sala maior, dava pra receber mais gente. Foi aí que rolou o lance do Bala também, vários outros discos. Maglória. Quem se gravou ali, cara? Naquele icônico, né? Lembrar. Porque mas, assim, muita gente já... porra, dessa turma mais que a galera vai conhecer. Acho que Maglória, Bala Desejo, Tony Horta já passou lá, a galera do jazz aqui. Da Parte, talvez. Da Parte, sim. Muita gente. Henrique já gravou lá? Henrique já gravou lá. Gravou lá. Como é que chama a banda? Não vem ao caso. Não vem ao caso, não merece. Mas gravamos muita coisa. Você tá ligado? Pera, deixa eu perguntar de novo, que você faz o corte. Não. Assim. Sim, já gravei lá. Legal, não, foi maravilhoso. Foi Henrique nada. teve lá. A sua participação, não vai cortar, não. Sua participação foi boa, o resto não, deixa pra lá. Mas muita gente passou. Eu tentei fazer o corte, ele não deixou. Esse é o corte. Esse é pra quebrar tudo. E aí esse ciclo fechou. O tempo lá que eu tinha de contrato acabou. Okay. Era um lugar que eu até sonhava talvez comprar, mas fora do meu alcance e tal. E aí nisso também minha vida mudou, pessoal, assim, terminei um relacionamento muito longo. E a coisa foi afunilando de uma forma, saindo da casa, fim de relacionamento. Não achei outro lugar que me inspirasse em Belo Horizonte. Os aluguéis subiram muito. Sim, tudo, né? E aí eu fiquei assim, não achei. Olhei muito, não achei nada legal. Conversei com muita gente, muitos amigos, outros estúdios. Pensei em vários outros lugares. Você tentou renovar o contrato com esse pessoal? Cheguei a renovar um pouquinho, mas caríssimo. Só renovei alguns meses. E não vale a pena. O camarada queria vender o lugar, enfim. Chegou o fim. Era uma história também que é isso. Chegou no fim. E aí não achei nenhum outro lugar legal. Pensei até em outros lugares do Brasil. Fiquei olhando no Rio de Janeiro, São Paulo, viajando em várias ideias. E no fim eu sou Sagitário, sou sonhador pra caralho. E tinha um tempo que eu não tava agindo, assim, com sonho, assim, meio de mudança, né? Então essas coisas todas foram afunilando de uma forma que quando chegou um ponto eu fiz umas ligações para Los Angeles. Tem algumas pessoas que eu criei um relacionamento. Eu gravei o Milton com a banda do Roger Waters. Isso é outra história. Milton Nascimento surreal. Com a banda do Roger Waters? Não, bro. Vai contar. A gente tá... Essa história... mas não tem como... Vai. A loja, de novo. Essa loja chamava Vintage Gear, né? A loja que eu trabalhava em Los Angeles. Lá eu conheci muita gente. Uma dessas pessoas foi o Jonathan Wilson, que é um produtor maravilhoso. Já fez Father John Misty, já fez Dawes, fez várias outras bandas incríveis. Tem um trabalho solo dele que eu sou muito fã. A gente se conheceu muito pouco. De falar, oi, tudo bem? Do dono da loja, falar assim, o Léo já assinou com o Clive Davis. Umas coisas assim. Aquela história. E aí, anos depois, nas minhas idas para Los Angeles, encontrei com ele lavando o Porsche vintage dele. Coisa básica. Você lembra lá de mim e tal? Lembro, legal. Aí nisso, eu fiquei sabendo que o Roger Waters, em 2018, estava vindo pro Brasil fazer show. Eu tava em casa, tomando uma, assim... E algum amigo falou, pô, velho, o Jonathan toca com o Roger Waters. Eu falei, nem sabia, que doido. Deixa eu escrever pra ele aqui. Escrever meio, velho, chega aí no meu estúdio, vintage aqui pra você conhecer e tal. O cara nunca vai responder. Aí passou algumas horas e falou, pô, bicho, legal, lembro de você demais. Você tá afim de ir no show e tal? Eu falei, pô, foda. Quantas pessoas você quer? Tantas. Beleza. Aí tá lá o ingresso. Tal. Aí depois, no dia do show, ele me manda mensagem. Aqui, no meio do show, encontra comigo, tem um intermission, tem uma pausa. Sim, uma né? pausinha ali. Nem sabia que tinha pausa em show. Ainda mais do Roger Waters, que é quase como se fosse um musical, né? E aí, encontra comigo no camarim na pausa. Eu falei, pô, caralho, doido. Aí o cara vai dar oi e tal. Aí cheguei lá, aí tava as backing vocals lá, tinha acabado de tocar o The Great Gig in the Sky. Aquela coisa surreal. E elas estavam lá, conheci, super gente fina e tal. E aí chega o Jonathan, ele é super laid back, assim, muito chill. Califórnia e tal. Os que eu mais gosto. E vem trocar ideia comigo e fala, eu vou gravar o Milton e tal. A gente vai fazer um rolê que
sou eu, o Joey Waronker, que é um dos maiores bateras do mundo. Sim. Ele tocou com Paul McCartney, com Beck, se você for olhar o currículo do cara, Tom York, é surreal. O baixista é um cara que chama Gus Seifert, que eu tava super fã, ele tinha produzido uma banda que eu adoro, Dr. Dog, ele tocou com Beck também, fez vários outros trampos foda. E falou, pô, a gente vai gravar umas músicas com o Milton na casa dele. E você anima a me ajudar e tal? Eu falei, pô, claro, né? Você tem agenda pra isso? Eu falei, tenho. Não, vou fazer a agenda. E aí fui, escolhe aí que eu me vi. aluguei uma Fiorino, peguei tudo que eu tinha no estúdio, bateria, os periféricos e tal, dirigi para os Juiz de Fora. E o amigo meu, Yannick, um amigo belga foda, que foi filmando tudo. E fomos pra casa do Milton. E chegamos lá, fomos recebidos pelo Milton, pelo Agostinho, a gente lá trocou uma ideia e tal. E esperando a galera chegar. Aí chegou os gringos, a galera, e fomos lá com o meu estúdio. O Joey não levou nem baqueta. Os meus pratos, a Pinguim, que era do Pedro Randan, que é meu brother que toca comigo há anos. Bateriazinha que ele ficou fã, e depois eu levei 2 pinguins pro Joey Waronker. Uau. E gravamos essa parada. E por que eu tô contando isso agora? Eu esqueci. Que a gente tá falando de coisas diferentes. E também falando também de... Você tá falando de indo pra LA, né, não? Da volta pra LA. Exatamente. Então, tinha essa galera que eu conheci através dessa gravação do Milton, que saiu agora. Demorou anos pra sair. Saiu agora recentemente com um mini documentário muito bonito, muito legal. Quem quiser assistir, eu acho que é só colocar Milton Nascimento e Jonathan Wilson no YouTube. Legal. Maravilhoso, com as imagens do Yannick, outras imagens da esposa do Jonathan. E eu mandei uma mensagem pra essa galera perguntando se... Que eu tava nesse período de... O que eu vou fazer agora? Qual que é o próximo passo, assim, sabe? Quem sabe Los Angeles, eu tenho green card até hoje e tal. Lógico. E aí mandei essas mensagens para essa galera, perguntando, na verdade, se eles conheciam agenciamento para produtor, para mixer. Porque eu já faço muitos trabalhos para fora, eu mixo muitas bandas do Japão, distância, da França, alguns trabalhos nos Estados Unidos também. Então isso já estava acontecendo. E eu falei, pô, já tenho Grammy, já tenho essas paradas, eu acho que tem um currículo. Pode dar pé para algum rolê desse. Aí o Gus Seifert, esse baixista, me indicou para um lugar, fui conversar com a galera, falei, pô, a gente não tá contratando no momento e tal. Mas nisso eu fui falar com um grande amigo meu de anos, que é o filho do dono dessa loja de guitarra, que por coincidência tem um estúdio que não é comercial e tal, que tem uma coleção surreal de equipamento. Aí a gente fala de equipamento. O cara tem um Fairchild. Fairchild é um compressor que foi usado pelos Beatles. Eu fui, porra, vale $100 mil. Enfim, loucura. Dentre isso, o 47, RCAs, várias guitarras, várias Pultecs. Isso enfim, é dinheiro. Muito. E uma coleção, um negócio escolhido a dedo, os melhor do melhor, assim, nesse sentido vintage, né? Então, eu já tinha ido lá na última vez, conhecido o espaço, nunca tinha imaginado que a gente eventualmente ia fazer o que a gente está fazendo, que a gente fez uma parceria agora onde eu vou fazer a Ilha do Corvo lá nesse espaço. Em Downtown mesmo? LA. Como é que vai chamar a Ilha do Corvo? The Crow Island? Eu ainda não sei, assim, se vai ser... Eu não acho que eu não queria traduzir pro inglês, não. Depois esses gringos vão falar português. Como é que esse cara fala ilha? I wanna go to ilha. É muito, eles não conseguem falar ilha. Eles vão achar que é ilha. É meio isso. Ilha. Eu pensei em fazer, sei lá, Corvo Downtown. Corvo's Island. Corvo's Island. Mas eu quero continuar meio com o nome, que eu acho que ele ficou muito conhecido. Léo. Você fez um branding foda, porque você tem, tipo, aquele look, a camiseta, que até hoje eu não ganhei, tá ligado? Não, deixa ele. Não, porque é irado, você ri, né? É irado, velho. Tipo, todo o branding. 70s, né? As manguinhas. Você fez uma camisa também, tipo, né? Eu vou fazer um elogio aqui. Eu sou daqueles que vou fazer um elogio exatamente para ser um duplo elogio, né? Uma das coisas mais difíceis para qualquer profissional, principalmente na música, é você criar uma identidade. Sim. Que é, por exemplo, tem muito músico que o cara toca, você fala assim, isso aqui é Ed Van Halen, isso aqui é Santana, isso aqui é o Pat Metheny e tal. Sim. São esses caras que têm uma assinatura, né? E você é um cara que criou uma assinatura estética de produção, de sonoridade. Sim. E que eu acho isso uma coisa muito difícil de conseguir. Ainda mais nesse meio pulverizado, tudo já existe. E, como diria assim, primeiro, como um cara que vive de música, eu fico muito feliz de você
De tempos em tempos, você se reinventa, Foda. acha o seu lugar, segue, cria uma história. Se essa história você vê que ela está finalizando, você acha uma nova solução, que seja com o diesel, que seja com o Dora, que seja como vendedor de instrumentos vintage, que são instrumentos caros, selecionados e tal. Vira produtor no Brasil, ganha um Grammy Latino. Agora, voltando para Los Angeles, já num outro patamar, completamente diferente, né? Nunca imaginei que eu fosse voltar. Então, Nunca assim... imaginei. É igual eu morando no Brasil. Eu nunca imaginei que eu fosse morar no Brasil. Isso é livro, né? Tem uma história boa. Tem uma ainda história continua, boa. espero. E ainda Não continua. tem. Com eu acho que o melhor certeza, ainda tá por vir. com o seu Sim. bom gosto musical, com a sua dedicação, esse seu jeito lo-fi, né? De tranquilidade e Jeito tal. lo-fi é bom. Gostei. Jeito lo-fi é... Ele é um Tem lo-fi muita- pessoa. Se lo-fi fosse a pessoa. Se lo-fi Eu vou te falar uma coisa, Léo. A gente tá caminhando aqui pro final, mas vou te dizer uma coisa, assim. O tempo todo que você tá batendo papo, eu sempre pensando, eu falo assim, cara, um cara que depois de 20 anos volta pra mesma loja, né, que tem os contatos lá, depois a banda volta... Cara, você deixa muitas portas abertas. Eu posso te falar que aqui você tem uma, cara. O dia que você valeu demais. quiser, me casa, sua casa, tem aqui, posso falar pelo Henrique também. A gente tá junto. Eu fico muito honrado, cara, assim, de você estar prestes a viajar e... Semana né, que no vem. meio Ter da gastado um mudança. tempo para vir aqui contar um pouco da sua história. Ó, eu que agradeço. Eu acho que hoje é um dos nossos podcasts mais longos, porque assim, se deixar, você ficava aqui mais 2 horas, né? Porque muita história boa Sim. e uma história de vida linda, cara. Valeu Então, demais. assim, ó, te desejo muita paz, muito sucesso, porque parece que a palavra, cara, desejo muitas... Sucesso eu acho que não é uma coisa tangível, tipo, sucesso, mas é um mix de felicidade, com prosperidade, com coisas boas, né, cara? Sim, muito trabalho. Muito trabalho. Eu tô indo muito focado pra trabalhar muito. Você vai assim. arrebentar, cara. Isso É uma honra pra gente. E Los Angeles tem um negócio que tem... não é só o áudio, não é só o disco, né? É tudo. Tem o cinema, e o cinema é um outro caminho, um outro jeito de pensar a música, que com Já meu fiz trilha também conhecimento... até para os Estados Unidos e foi sensacional. a É isso que eu ia experiência. falar, É assim, incrível. o seu jeito de pensar a música tem muito a ver com trilha. Sim, sim. Eu acho que a gente ainda vai ouvir falar Eu de vou você lá. muito, cara. Por Eu favor. vou lá, Vamos, vou lá mano. gravar. Pô, Aqui. Vou lá. já é. Será um Irado. prazer, será um prazer. Irado. O prazer vai ser meu. E vou te dizer, acho que ainda a gente vai escutar muito sobre você e falar assim, caraca, o Léo antes de viajar e conquistar tudo isso, ele passou aqui. Irmão, Tomara. sem mais, muito obrigado aí pelo Valeu carinho. demais, pô. Você é o cara. Mostra aí Obrigado. o que você trouxe. O cara tá tomando... Esses caras são Faz a diferenciados. explicação. Né? Olha lá, o cara veio com o Eu próprio... fiquei adepto. O cara é Vitas de verdade. A Débora disse que é muito bom, porque você Sim. hidrata, você dá uma ligada Limpa. boa, É. porque tem cafeína. Mas o negócio é estética aí. Não, o mas cara ele veio precisa fora. ligar, porque essa tranquilidade É, dele tem que dar uma ligada. Não, mas e a garrafinha que ele traz na mão? Não é uma garrafinha qualquer. Você vai ver, ela é feita Não, em para completar. 1973. O Léo é um cara, vocês não conhecem, a gente conhece. Primeiro que ele tinha um Fusca 4 portas. Não, O famoso começa aí. Zé do Caixão. Cara, Zé vive do mesmo. Caixão. que ele chama. Depois a gente tem que botar a imagem, vai colocar a imagem aí do Fusca 4 Variante, portas. depois 73 que eu tive. Depois tive um Qualquer Camanguia, Camanguia. 74. Qualquer coisa menos de 50 anos nem chega Isso. perto. E para finalizar, uma bolsa que tem que aparecer. Sim. Por favor. Pega ele, Grinda, por gentileza. Grenda, por favor. Essa eu vou levar para Los Angeles. Isso e um violão de Jorge dos anos 60. De nylon? De nylon. Não, isso aí é. Tem que isso fazer aí. questão de levar, porque eles não Isso têm é- isso lá, né? Não E não Olha isso tem aqui. uma Samsonite. Uma bolsa Samsonite. Não, cara, isso aqui não é de Para quem 70, tem não, mais de. original. Impossível, Para quem tem mais de 40 anos, Sabe isso aqui é. Peraí, deixa eu exatamente passar para lá de o cá. que que é. Isso é um sonho de consumo É, de qualquer adolescente era ter uma bolsa dessa. maravilhosa. E quem tinha eram os caras mais cool, né? Que a Samsonite era o cara mais E eu tô encostando descolado. aqui porque, assim, a É. qualidade impecável. Loucura, né? Sensacional. Isso. Isso vai durar mais pelo menos uns 50 anos. Tomara. Ô, Léo, não sei se você tem espaço na mala, mas aqui, ó, ela vai levar o copinho do After também. Isso aí cabe na Samsonite. Ai, fácil. ai, ai. Quero ver isso aqui lá na mesa de Demais. coisa. Ó, então, brinde ao Léo. Brinde a futuro, vida, vamos que vamos. ao novo capítulo que você está acrescentando na sua bela história musical. É Obrigado, isso, gente. viva! Sem mais, bora pro After. Bora! God bless.